Eu gosto de dar um exemplo que é assim, imagina que a gente vai num bar. Todos nós vamos no bar, né? E aí a gente define que cada dia que a gente for no bar, alguém vai pagar a conta, né? E todo mundo anota no seu próprio caderninho quem pagou a conta aquele dia. De forma que, se eu chegar amanhã pro grupo e falar assim, olha, eu já paguei semana passada, então eu não vou pagar hoje. Mas isso não for verdade, todo mundo tem os seus próprios caderninhos pra me provar que isso não aconteceu. Então, basicamente, é um monte de gente, um monte de computador, no caso, né? Que tem o histórico de todas as transações. Então, cada vez que uma transação acontece, é um sistema contábil descentralizado em que todo mundo pode ter a cópia. E como todo mundo tem a cópia, ninguém pode dizer que uma coisa aconteceu sem que a rede possa falsificar aquela informação, né? Tem dois conceitos, né, que o pessoal se confunde. Existe uma coisa que é escassez, né? E aí, a escassez, ela é definida exatamente pela essa inflação anual, digamos, né? O Bitcoin, às vezes a gente fala os termos errados, né? O Bitcoin tem uma inflação, né? Ele tem uma taxa de aumento de produção, né? O Bitcoin também tem a sua taxa de inflação, tal como o ouro tem. Já falamos especificamente sobre isso. Mas existe uma diferença, a diferença fundamental entre o ouro e o Bitcoin é que o supply do Bitcoin é inflexível, como a gente diz, né? Nunca vai existir mais de 21 milhões de Bitcoin. Né? What's the second best? There is no second best. Honey badgers truly just don't care. Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon. Rafaela, bem-vinda aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse é o nosso primeiro episódio, o episódio 1 do nosso projeto, e para a gente representa muito você ter aceitado, ter confiado na gente. E, de longe, é a pessoa que eu mais queria aqui no nosso primeiro episódio. Obrigado mesmo. Fico super feliz, sou quase bloco Gênesis, né? Basicamente, aqui para abrir. É um prazer ter muita gente produzindo conteúdo em cripto, né? Então, ter sido a primeira é um super prazer. Espero que eu possa contribuir bastante aqui hoje com a conversa. Com certeza vai ser muito boa essa conversa. Eu conheço várias pessoas que conheceram o Bitcoin através de você e elas se sentiram fisgadas pelo tema e por você e te acompanham e estão aprendendo cada vez mais. Esse projeto é um projeto novo e o protagonista desse podcast é essa invenção maravilhosa que é o Bitcoin. Então, a gente vai tratar de temas diversos, mas que, de certo modo, tocam esse tema central, que é essa invenção, é o Bitcoin como protocolo, como moeda, ou essa revolução monetária, economia. A gente vai tentar também ir do básico para quem está iniciando, até falar de modo mais detalhado e complexo para quem já sabe do assunto e quer aprender mais, tá? Mas antes de a gente começar, eu tenho aqui 2 lembranças para você. São presentes dos nossos patrocinadores, tá? Presente a gente gosta. Você vai ganhar uma cestinha da Lavinutri, que é uma empresa de suplementação. Tem creatina, cápsulas com suplementação, para melhorar a disposição, todos os nutrientes aí que você precisa para uma vida mais saudável, disposição, esportes e tudo. Eu conheço os fundadores dessa empresa, eles são Bitcoin raiz, assim, e eles, quando eu falei do projeto, eles falaram, não, vamos te apoiar, quem que você vai chamar, vamos mandar uma lembrança. Vou deixar aqui ela. só para não fazer tanto barulho na câmera,
Mas super agradeço. Inclusive, atualmente estou bem focada, né, nesse processo de tentar juntar a vida virtual com a vida física, né? E a gente tem que juntar essas duas coisas. Então, vai ser bem, bem proveitoso, definitivamente. Tem que ser longevidade, é tudo, e não adianta investir, construir um patrimônio e não ter tempo de vida para gastar depois, né? E acho que é bem legal, né, esse aspecto também de aceitar nos próprios e-commerces, né, e tudo isso, Bitcoin, porque é realmente como o Satoshi pensou, né? Quando a gente lê vários dos artigos clássicos, assim, ou das primeiras postagens, e perguntaram pra ele, uma troca de e-mails muito legal, que perguntam pra ele, de onde vem o valor do Bitcoin? E ele cita especificamente a questão da troca, né? Ele diz, quanto mais pessoas aceitarem como moeda de troca, mais valioso vai ser. E ele cita cabeleireiro, ele cita pizza, ele cita coisas muito parte do dia a dia, né? Então, acho que faz parte do objetivo primário do Bitcoin. Esse é um assunto que eu vou até entrar mais a fundo contigo depois, porque é um assunto que tem divergências, uma certa polêmica do Bitcoin como uma moeda, um meio de troca, que veio para ser usado como moeda de troca, no comércio, no dia a dia, e tem o Bitcoin, nessa narrativa mais recente, como uma reserva de valor, né? Mas a gente vai falar disso, tá? Só para complementar, da LaviNutri, eles vão começar a aceitar no site deles para pagamento em Bitcoin, se não me engano, pela Lightning, tá? Opa! E Já vou virar aqui. A outra lembrança que você vai ganhar é uma camiseta da Vista Bitcoin. Tá aqui, Stack Sets. Eles capricham muito na qualidade, no design das camisetas, nos desenhos, na temática. Eles entendem bem de Bitcoin também, dá para você ver pelo que eles escrevem, o que eles pintam. Então, só entrar no Instagram da Vista Bitcoin. A gente vai colocar tanto a LaviNutri quanto Vista Bitcoin, todo o site aqui, as redes sociais, como vocês conseguem entrar lá. Obrigada, vai ser um bom uso, com certeza, de ambos. Bom, vamos começar? Bora. Tem muita coisa pra gente falar aqui hoje, mas vamos começar por você, certo? Eu falei um pouco da sua história, do que você já alcançou como influenciadora, educadora, mas a gente quer conhecer um pouco a Rafaela antes e um pouco por trás, assim, do Bitcoin, desse assunto. A gente quer saber de você como pessoa mesmo, normal, vamos dizer assim. Você é de uma cidade grande, cidade pequena, eu falei que a sua formação é em antropologia. Como foi, assim, essa decisão por antropologia, e isso veio antes ou depois do Bitcoin na sua vida? Legal. Eu nasci, né? Sou nascida perto de São Paulo, mas fiz a minha transição para o interior, né? Hoje vivo numa cidade bem pequena e sou muito feliz com essa escolha, assim, todos os dias. Muito curioso, né? Que as pessoas às vezes me perguntam, mas por quê? E para mim é muito feliz, assim, a decisão de morar no interior, né? Acho que foi, sem dúvida alguma, uma decisão bem grata para mim. Claro que aí a gente precisa vir para centros urbanos para participar das coisas, né? Mas definitivamente. E aí, em relação à antropologia, né? E um pouco da minha história. Quando eu tinha 13 anos, eu li um livro, eu até lembro, né? Chama TAS, que é basicamente Zonas Autônomas Temporárias, né? Foi o primeiro livro de um anarquista que eu li. E eu me identifiquei muito, muito mesmo, assim. E o autor desse livro, né? Ele tem um conceito que chama anarquista ontológico, que significa anarquista desde sempre. E quando eu comecei a pensar, assim, em pensamentos da minha infância, eu me descobri que eu era anarquista desde sempre, na verdade, né? Eu lembro de algumas histórias muito curiosas da infância. Eu sempre tive uma prima da mesma idade e ela sempre gostou de coisas... A gente sempre gostou das coisas inversas que as nossas mães queriam, né? Então, a minha mãe sempre quis que eu fosse muito princesinha e eu nunca gostei. E a mãe dela sempre queria uma filha, sei lá, mais moleca, digamos, né? E a gente tentava trocar nossas coisas, mas não deixavam. Eu lembro de me perguntar assim, cara, se isso é meu, por que eu não posso trocar? Eu lembro de muitos desses pensamentos que depois, com o tempo, eu fui descobrindo que talvez fizesse parte desse espectro, né, de anarquismo. E aí, com 13 anos, eu comecei a ler muita literatura anarquista e muita filosofia. Sócrates, assim, me apaixonei. Meu ídolo da minha adolescência era Sócrates. E, enfim, comecei a ir por esse caminho, né. E aí, bom, tive que descobrir o que eu vou fazer, né, qual faculdade eu vou fazer. E aí, eu entrei em antropologia, né, fiz mestrado em antropologia também.
Porque era, na minha perspectiva, o assunto mais interessante. Não tinha ideia do que eu ia fazer da minha vida. Nenhuma ideia, né? Porque não tem muitas possibilidades no mercado quando se é antropólogo, né? Mas especificamente no mestrado de antropologia, eu odiei o mestrado. Eu tava numa situação também muito ruim economicamente. No mestrado, a bolsa é R$1.500, né? Especificamente, você não pode trabalhar, não pode fazer nada. Não tinha perspectiva, não queria ser professora, não queria ser acadêmica. Me interessava pelo tema. Eu sempre estudei antropologia econômica, também dentro da área da antropologia, que é uma área que os antropólogos não gostam, né? Porque foge um pouco da vertente tradicional da antropologia. Isso era em que ano, mais ou menos? Eu entrei no mestrado, foi em 2013. 2013. Tá. Então o Bitcoin já tinha nascido. Já tinha nascido. Eu vinha estudando antropologia econômica, né? Vinha dessa vertente anarquista. E o que aconteceu foi que em um fórum anarquista, de literatura anarquista mesmo, alguém tinha comentado sobre o Bitcoin. E pra mim, foi em 2015, né, que eu conheci o Bitcoin. O aspecto mais interessante foi que, enquanto uma anarquista antropóloga, eu percebi que na história da humanidade, nós nunca tínhamos tido uma sociedade anarquista em escala. Né? O que nós temos? São pequenas comunidades indígenas que conseguem se manter anarquista, e anarquista que significa sem um grande poder centralizador, né? Uhum. Tem até um livro muito legal do Pierre Clastres que chama Sociedade contra o Estado, né? E mostra quais são os mecanismos sociais para impedir a concentração de poder. Exemplo muito trivial, assim, que existe nessa comunidade. O caçador nunca pode comer a própria carne. O que caça. Uhum. Então, o melhor caçador nunca vai poder ser aquele que mais se alimenta, porque existe essa regra. Então, existem regras sociais em diferentes sociedades que tendem a fazer com que não exista uma concentração de poder. Mas nunca existe um grande império, né? Então, a regra basicamente é: grandes impérios centralizam. E eu, como anarquista, sempre fiquei muito triste com isso, pensando, é impossível, então, se ter uma sociedade anarquista, ou se ter uma construção social em escala anárquica. E aí, quando eu conheci Bitcoin, eu pensei, caraca, talvez é a primeira vez na história da humanidade em que nós temos uma organização descentralizada em escala. E aí, eu pirei especificamente com a questão dos protocolos de consenso, né? Uhum. Pirei com o BIP, que poucas pessoas conhecem, né? Mas são os Bitcoin Improvement Proposal. São os mecanismos através dos quais o código do Bitcoin é atualizado, porque o código do Bitcoin é atualizado sempre. Né? E poucas pessoas também sabem sobre isso, né? As pessoas entendem que a blockchain é imutável e acham que o Bitcoin também é imutável, mas o código sofre algumas alterações e fiquei louca com isso. Tem e aí... uma parte do Bitcoin que não é muito... Ela não pode ser atualizada, né? A parte do protocolo em si, né? Existe até uma palavra que o pessoal está usando, que é a ossificação. Mas você está falando em atualização. Talvez o pessoal fique meio confuso. Você consegue falar para a gente assim, o que provavelmente vai ser imutável no Bitcoin? O Bitcoin é um protocolo, né? Que o Bitcoin com B minúsculo é a moeda, com maiúsculo é o protocolo, é toda a engenharia por trás que faz funcionar essa sistema econômico, vamos dizer assim. Mas agora eu fiquei em dúvida. O que pode ser atualizado e o que não pode ser atualizado no Bitcoin? Legal. Esse termo, ele inclusive veio de uma discussão recente, né? Foi o Matt, um dos desenvolvedores do Bitcoin, que criou esse termo, né? Em oposição à galera que quer fazer algumas atualizações no Bitcoin, que é o pessoal pró-ordinals, que é o pessoal pró-runes, né? Que é essa galera que quer criar DeFi, digamos, no Bitcoin. Entende que o Bitcoin precisa abraçar a inovação. E aí, de um outro lado, né? Existe um grupo de desenvolvedores que não acredita que esse seja o caminho ideal para o Bitcoin. E aí, grande parte dos desenvolvedores, eles estão mais próximo dessa perspectiva dos ossificadores. E os mineradores de Bitcoin estão muito mais próximos da outra, porque eles têm incentivo, né? Essas coisas pagam mais fees. Então, nós temos atualmente essa divergência filosófica em relação a qual é o futuro do Bitcoin. O que acontece? Existem coisas que podem ser atualizadas no Bitcoin sem que a gente precise fazer hard forks, né? Que a gente chama. Sem que a gente precise bifurcar a rede. E sem que a gente precise ter mudanças estruturais muito grandes. Existem coisas que, caso a rede decida que deva acontecer, que deva mudar, nós precisamos de hard forks. Né? Então, existem um conjunto de regras, né, que fazem parte dessas regras duras, digamos, né? E existem um conjunto de outras regras que não são tão importantes, então elas podem ser atualizadas sem grandes problemas.
O que acontece é que sempre que a gente tem alguma atualização muito importante, como, por exemplo, a gente teve com a questão do SegWit, tinha a discussão dos blocos, né, que originou o Bitcoin Cash, a rede tende a forcar, e aí você vai ter a discussão de qual é a rede verdadeira, né? Se é a rede que continua com as mesmas regras ou se é a rede que muda. No caso do Ether, por exemplo, a gente teve... fork, ela foi para um outro caminho, vamos dizer assim. No fork, o que acontece? O histórico daquela moeda é igual, mas a partir daquele momento a gente tem duas cadeias diferentes que vão ter transações diferentes e vão ter futuros diferentes, né? Então, daí nós temos esse processo. No caso do Bitcoin, nós temos o exemplo mais famoso, o Bitcoin Cash, né? Que era uma discussão sobre escalabilidade e a discussão era como nós vamos escalar a rede do Bitcoin. Tinha um grupo que achava que precisava aumentar o tamanho do bloco. Hoje o tamanho do bloco é 1 megabyte, né? E tinha um grupo que achava que não, que tinha que ser uma outra forma, que era a forma do SegWit. Não vou entrar em detalhes técnicos de como eles fazem isso, mas enfim. Tinham essas duas formas, né? E aí, como esses dois grupos não entram em consenso sobre o que deve ser feito, cada um cria a sua própria rede. E aí tem a discussão de qual é a rede verdadeira, né? Satoshi Nakamoto definiu que a rede verdadeira é a rede com maior hash rate. Basicamente, maior poder computacional. Essa seria a discussão técnica, né? No caso do Ether, a gente já teve um problema, por exemplo, em que foi necessário bifurcar a rede, mas a rede verdadeira, daí ela foi a que mudou, por exemplo, né? No caso do Bitcoin, foi a que se manteve e tende a ser a que mantém a regra, no caso do Bitcoin e das maiores redes, né? Mas então nós temos esses processos. Então, o que acontece é que, assim, meio que muitas coisas podem mudar, mas é difícil mudar porque requer o consenso de vários grupos, e aí você requer atualização e você requer que os nós aceitem fazer essa atualização. Ninguém é obrigado. O que são os nós? Os nós são todos os entes que fazem parte, né, da blockchain e recebem as suas transações e compartilham as transações para a blockchain para que ela faça parte, então, aquela transação da cadeia, né? Então, ninguém é obrigado a atualizar um nó. De forma que, se uma atualização acontecer na rede, eu, enquanto nó, posso falar, não quero. Eu não quero. E se a rede não atualizar, aquela atualização não acontece. O que é uma blockchain? Blockchain, basicamente... Eu gosto de dar um exemplo que é assim, imagina que a gente vai num bar. Todos nós vamos no bar, né? E aí a gente define que cada dia que a gente for no bar, alguém vai pagar a conta, né? E todo mundo anota no seu próprio caderninho quem pagou a conta aquele dia. De forma que, se eu chegar amanhã pro grupo e falar assim, olha, eu já paguei semana passada, então eu não vou pagar hoje. Mas isso não for verdade, todo mundo tem os seus próprios caderninhos pra me provar que isso não aconteceu. Certo. Então, basicamente, é um monte de gente, um monte de computador, no caso, né? Que tem o histórico de todas as transações. Então, cada vez que uma transação acontece... sistema contábil, vamos dizer. É um sistema contábil descentralizado em que todo mundo pode ter a cópia. E como todo mundo tem a cópia, ninguém pode dizer que uma coisa aconteceu sem que a rede possa falsificar aquela informação, né? Eu tô fazendo esse exercício, até te perguntei o que é blockchain, porque, às vezes, muitas pessoas que estão assistindo já conhecem o Bitcoin, mas outras estão, às vezes, ouvindo falar pela primeira vez aqui através da gente. E eu até ia te perguntar o seguinte, se você tivesse uma irmã de 30 anos que usa a internet, mas não é especialista, não é programadora, e ela te perguntasse assim, Rafaela, o que é o Bitcoin, assim? O que você responderia, né? A gente já falou aqui de blockchain, de node, mas assim, introduzindo uma pessoa, assim, o que é o Bitcoin? O que você responderia para as pessoas? Legal, eu não falaria absolutamente nada do que eu falei até agora, tá? Porque isso são as minhas questões, né? Mas a gente acaba juntando depois esse quebra-cabeça aqui. Claro, não, mas é só pra dizer que eu comecei por esse interesse meu, que é o interesse em descentralização. A maior parte das pessoas não se importa com isso. Essa é a realidade. Isso é verdade. Né? Então, assim, eu nunca falaria sobre nada dessas coisas pra tentar colocar uma pessoa no mercado. Eu acho que a melhor forma de introduzir uma pessoa no mercado cripto é fazendo o processo inverso, que tem uma frase que eu acho linda, que diz assim, você não entende Bitcoin porque você acha que o dinheiro existe, né? O que eu gosto é de primeiro mostrar por que o dinheiro não existe. E aí, depois disso, ir pro Bitcoin. Pra mim, tem sido a forma mais efetiva. Então, vamos lá. O que é o dinheiro? Ótimo. Então, basicamente, o dinheiro é uma abstração social. O dinheiro não é nada, a não ser a crença que algo vai ser trocado por uma outra coisa. O dinheiro é isso, né? A maior parte das pessoas acha que o dinheiro, ele é uma coisa, mas ele é literalmente uma metáfora. O dinheiro não existe, é uma alucinação coletiva.
aquela notinha ali de R$ 5 Ela só é algo que tem valor porque as pessoas acreditam que aquilo tem valor. tem muita fé nisso, né? Exatamente, fé. Inclusive, é muito legal, porque a palavra fiat, ela vem do latim, do mesmo latim que... quando a Bíblia, né? Quando você abre a Bíblia, tem lá o... É que haja luz, de fiat lux, né? É Sim. que haja algo. E o fiat também vem de que haja aquela coisa. Ele tem a mesma origem etimológica do latim, que é algo passou a existir porque eu quero que ela exista. Não existe É um como se o fundamento. governo estivesse falando, esse dinheiro existe, acredite É nisso. literalmente isso. É. A origem etimológica da palavra é exatamente essa. E aí, o que é interessante? O dinheiro já foi várias coisas na história da humanidade, né? Dinheiro já foi concha, já foi vaca, já foi sal. E continua sendo, na verdade, né? Na comunidade rural. Os agricultores com máquinas que valem milhões fazem... O que usam de unidade de conta? Saco de soja, né? Verdade. Às vezes, Então, assim, o dinheiro, ele pode ser várias coisas na história da humanidade. Ele sempre foi várias coisas, mas em cada momento da história, algumas coisas funcionam melhor do que outras como dinheiro. Né? Eu acho que esse é o aspecto mais importante de todos. E aí, o dinheiro, ele tem propriedades, né? O melhor dinheiro tem melhores propriedades para exercer o que a gente chama as funções da moeda. Que é basicamente funcionar como meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. Cada uma das coisas que já foi dinheiro, que é dinheiro, que será dinheiro, tem propriedades que fazem com que ela exerça melhor ou pior essas propriedades. O que eu gosto de mostrar para as pessoas quando elas querem entrar no Bitcoin é que a moeda fiduciária não exerce a função de reserva de valor. Não exerce. Desde que, em todos os momentos da história. Porque reserva de valor é uma característica, uma propriedade de algo que... de um dinheiro que, mesmo com o passar do tempo, ele ainda mantém aquele valor para trocar pela mesma quantidade do mesmo produto. vamos supor, Exatamente. Daqui 2 anos ou 3 anos. Exatamente. E o nosso dinheiro hoje, então, não... nesse dinheiro do quesito mundo. tá quebrado, tá... Nenhum dinheiro faliu. do mundo. Exatamente. Uhum. Eu acho que esse é o aspecto mais importante, assim, da virada de chave em relação ao Bitcoin. É que desde que o dinheiro tirou o lastro em metais, ele não consegue mais exercer a sua função. Porque o que acontece, e o que aconteceu diversas vezes na história do mundo é, sempre que o governo precisa de mais dinheiro, ele basicamente pode cobrar imposto, né? Que é o que faz Uhum. bastante. Ele pode imprimir dinheiro, que também tende a ser a alternativa... É muito louco, porque a impressão de dinheiro é uma alternativa que no curto prazo as pessoas não percebem quão mal ela faz. Só percebe depois de 4 anos, digamos assim. Impressão, você fala o governo imprimindo dinheiro. Exatamente. Aumento da base monetária, né? É a alternativa menos danosa para a imagem dos governos, a impressão de dinheiro, no geral. Então, o que acontece na história, que a gente viu já diversas vezes e continua vendo, é que as moedas, elas tendem a zero com o passar do tempo. Porque existe uma impressão infinita. Dívida dos Estados Unidos, 35 trilhões. Existem vários dados e vários dados históricos que mostram que a tendência de um dinheiro fiduciário que não tem lastro é ir a zero. Ou seja, o dinheiro fiduciário não consegue exercer a função de reserva de valor. Então, nós precisamos de um tipo de dinheiro que consiga exercer essa função melhor. E aí, quando a gente começa a olhar as propriedades de um tipo de dinheiro que exerce a função de reserva de valor, a gente para e pensa, caraca, o Bitcoin parece que tem essas propriedades. Então, vamos parar aqui. Uhum. A gente falou... Você falou muito bem sobre uma parte da nossa história da humanidade. Na verdade, uma invenção da história da humanidade, que foi o dinheiro. Às vezes a pessoa vê o dinheiro, usa para comprar alguma coisa e acha que aquilo sempre existiu, né? Ou que é algo natural, algo da natureza mesmo em si, né? Propriamente dito. Mas o dinheiro, como a gente tem hoje, foi uma invenção também para resolver um problema de coincidência de desejos, né? Você falou que no início a gente fazia as trocas com um saco de soja, mas se eu quisesse comprar um pão e às vezes eu só tinha maçã, eu tinha que torcer para a pessoa que fosse me vender o pão querer a minha maçã. Uhum. A gente chama de coincidência de desejo. Então, a invenção do dinheiro foi uma invenção para resolver esse problema. Mas aí você falou que essa invenção já fracassou por causa da propriedade de reserva de valor, que devia ser algo respeitado, mas que está sendo fracassou e está sendo diluído com o tempo, né?
porque os governos imprimem dinheiro. Então, aquele dinheirinho que eu tenho, aquela nota de 10, se o governo tiver imprimindo mais notinhas, aquela minha não vai valer mais nada. Exatamente. E aí a gente chegou num momento da história, 2009, que houve uma nova invenção de um novo dinheiro. Qual é esse novo dinheiro? Como é que foi isso? Exatamente. Até é curioso, né? Que o Bitcoin não é a primeira criptomoeda que existiu, né? Os cypherpunks, né? Que são os grupos que originam, né? As criptomoedas já vinham discutindo formas de dinheiro digital há um tempo, né? Mas, especificamente em 2008, o white paper é lançado, em 2009 a moeda é lançada. Ah, sim. Né? E aí nós temos a invenção dessa nova forma de dinheiro. E quais são as questões incríveis do Bitcoin enquanto uma propriedade? O que eu acho que é legal para as pessoas é assim, mesmo se você não gosta de Bitcoin, coloque qualquer nome, mas vamos olhar para as propriedades, né? E o objetivo aqui é entender, tá? Então, dinheiro pode ser qualquer coisa, mas essa qualquer coisa precisa ter propriedades que façam com que ela exerça da melhor forma possível as 3 funções do dinheiro, né? Esse é o aspecto. Que é unidade de conta. Unidade de conta, meio de troca, reserva de valor. Então, basicamente, uma coisa em que tudo possa ser nomeado naquela coisa, igual a gente fala, isso aqui custa R$1, isso aqui custa R$2, né? Então, todas as coisas serem nomeadas naquela unidade de conta. Meio de troca é a questão da coincidência dos desejos, né? Que tudo possa ser trocado por aquela coisa mesmo se eu não queira a coisa que aquela outra pessoa tem. E que o valor daquela coisa tenda sempre a subir frente às outras coisas, né? Que esse que é o ponto da reserva de valor. Então, um carro, né? Se eu quiser comprar um carro hoje ou amanhã, a unidade daquela minha coisa precisa se manter para eu poder comprar esse ativo. Então, são essas propriedades, né? Que a gente precisa buscar ativos que tenham propriedades que façam com que se exerça isso. Isso é tão incrível, porque é a mesma coisa de falar assim que eu inventei uma nova água, mas ela é sólida. Não bate, porque para ser uma água, ela tem que estar no estado líquido. E hoje o nosso dinheiro, a propriedade para ser um bom dinheiro é você ser uma reserva de valor, mas o nosso dinheiro não é uma reserva de valor, que ele perde valor com o tempo, né? E é incrível que eu acho que isso... E todo mundo consegue entender isso. Você não precisa entender nada, mas todo mundo entende que tá mais pobre. Mas do que era depois, né? Quando você tem uma explicação, mas a gente passa anos sem entender. E eu acho que é por isso que o Bitcoin, às vezes, tem aquela virada de chave. Você fala assim, poxa, esse negócio é interessante e ele é importante porque ele resolve esse problema. E às vezes eu nem sabia que existia esse problema, porque para mim estava tudo bem com o dinheiro, né? Você teve essa virada de chave também, assim, de... a minha virada de chave foi até uma virada de chave muito pessoal, assim, porque aí voltando pro mestrado, né? Não tinha nenhuma perspectiva do que fazer. Tava achando meio absurdo o mestrado, assim, pra mim nada fazia sentido nas aulas, nada. Não tinha perspectiva, não queria ser professora, não sabia o que ia fazer da minha vida. E teve um caso bem curioso, assim, que no mestrado, os meus colegas de turma me falaram que eu tinha um problema crônico de escrita e que eu não deveria escrever nunca mais na minha vida, porque ninguém teria capacidade de ler. E na mesma semana, uma pessoa me chamou pra escrever pra um portal pagando em Bitcoin. Né? Olha só. E aí foi esse momento em que eu me deparei com uma coisa que eu odiava, que era meu mestrado naquele momento, por mais que eu adore antropologia, mas meu mestrado eu odiei. Um cenário em que não fazia sentido e meus colegas me achavam burra, sei lá, né? E aí, em outro momento, que eu já tava discutindo, né, sobre as questões de consenso em alguns fóruns, aí uma pessoa falou assim, cara, tu quer escrever pra mim em Bitcoin? Te paga em Bitcoin. E aí foi o momento em que a chave aconteceu, porque o Bitcoin me escolheu, na verdade, quase no final do dia, né? A virada de chave aconteceu nesse momento em que eu falei, cara, se esse grupo considera que existe valor no que eu escrevo e nesse grupo considera que não, eu vou pra esse grupo. E aí, eu terminei o mestrado, né, por birra, na verdade, né? Falei assim, eu vou ter esse mestrado. Mas eu falei, nunca mais olhei pra isso. E aí, daquele momento em diante, 100% da minha vida foi dedicada ao Bitcoin. Então, quando você recebeu essa proposta para alguém te pagar em Bitcoin, você criou essa curiosidade e foi estudar o Bitcoin? Não, eu já estava estudando Bitcoin. Eu já estava interagindo nos fóruns, né? E eu já estava escrevendo de uma perspectiva antropológica, talvez, sobre o Bitcoin e o dinheiro. E aí, uma pessoa que já me acompanhava com essas escritas falou assim, cara, adoro o que você escreve. Você quer escrever pro meu portal? Te paga em Bitcoin? E aí eu falei, com certeza. Você acha que a sua base como antropóloga, todo esse conhecimento que você adquiriu,
te ajudou a entender o Bitcoin? Com certeza, né? Você já deixou isso Era claro isso. aqui. O dinheiro já, pra mim, podia ser qualquer coisa já. Sabe por que eu te pergunto isso? Eu vejo que às vezes as bases que a gente carrega de informação, de experiências, deixam as portas mais abertas para a gente entender certos conceitos, né? Por exemplo, até mesmo a religião, eu acho que quando você entende a história das religiões, o próprio cristianismo, eu acho que abre uma porta para você entender o Bitcoin. Além do fato que parece algo meio espiritual, né? Quando bate aquela coisa assim, você fala, pô, você acabou de falar, eu acho que eu fui escolhida, o Bitcoin me escolheu, né? Isso é totalmente religioso falar isso, né? Mas isso era uma dúvida, porque muitas pessoas vão chegar ao Bitcoin através de um autoconhecimento de tecnologia, de um autoconhecimento de programação, ou de um autoconhecimento de economia. Às vezes um economista vai ver que tem algum problema errado e ele vai entender rapidinho o Bitcoin por causa disso. Outras pessoas vão chegar por outros motivos, né, igual você falou. Para você, qual é a melhor proposta de valor do Bitcoin? Assim, eu acho que cada pessoa vai ter uma resposta diferente, mas para você, qual o problema que o Bitcoin resolve que mais te deixa encantada ou que você mais gosta disso? Assim? Legal. Eu acho que por mais que possa divergir, né? Igual eu disse, eu tenho esse apelo. Eu acho que por mais que o motivo pelo qual as pessoas entraram possa divergir, praticamente todas as pessoas que ficam, elas ficam porque elas percebem que no Bitcoin e com o Bitcoin, o esforço delas vale a pena. No sentido de que, assim, se você tá só no sistema Fiat, e aí você está nessa trajetória de trabalhar cada vez mais, estudar cada vez mais, e sentir que tá ficando cada vez mais pobre, você tem tão pouco incentivo pra se esforçar e pra tentar sair da sua realidade, testar novas coisas, e se arriscar e buscar uma coisa melhor pra você, sabe? Você não tem... Você fala assim, cara, tipo, qual é a minha perspectiva daqui pra frente? E aí você não tem esse incentivo. Né? Eu até brinco toda vez que eu vou pra academia, né? Tenho que me esforçar pra acompanhar o Bitcoin. Porque é exatamente esse processo, assim. A perspectiva com um bem escasso, né? Com supply inflexível, tá? Como é do Bitcoin, é tão boa que você acorda todos os dias pensando, cara, o futuro com essa moeda, ela me parece tão boa que eu preciso melhorar em tudo. Então, eu acho que, pra mim, o aspecto mais interessante, e que grande parte das pessoas que se dedicam realmente a isso percebem, é a perspectiva de um futuro melhor. É muito doido, assim, parece meio, né, gratidão. É totalmente filosófico isso, Exato, né? mas é isso. É a capacidade de você falar assim, cara, o futuro, se eu me esforçar hoje, com essa moeda, que tende a valer cada vez mais, é muito melhor. E mesmo se der errado, isso cria um incentivo tão bom pra você estudar, pra você trabalhar, pra você ir pra academia, pra você fazer todas as coisas, que pra mim, assim, é o aspecto mais interessante. Porque quando eu olho, às vezes, meus colegas de escola, que às vezes tinham situações melhores, foram pro banco e foi, né? Era assim, os melhores alunos de matemática e física. Eles não têm essa perspectiva, pelo menos, né? Que eu sinto nas conversas que eu tenho, que assim, cara, o meu esforço no meu trabalho tá sendo muito recompensado. Porque quando o Bitcoin sobe, as minhas propostas de trabalho também sobem. Por que quando você transforma a sua energia em trabalho e transforma o seu trabalho em dinheiro Fiat, que é o nosso real, você não tem o seu trabalho recompensado da melhor forma, ou valorizado da melhor forma, pelo sistema, vamos dizer assim. E quando você transforma a energia em trabalho e o seu trabalho em Bitcoin, você sente que o seu trabalho está sendo mais valorizado. Por que você acha que o Bitcoin segura esse valor do seu trabalho? Tem uma espécie de regra econômica muito legal, que é a seguinte, chama assim, né? Alto stock to flow cria bons bens monetários. O que isso significa? Essa coisa estranha, essa stock fórmula. to flow você vai ter que explicar pra gente. Exatamente. Stock to flow é basicamente uma fórmula que a gente tem que é basicamente a gente divide a quantidade total de um ativo pela sua produção anual. E com maior for esse resultado, e esse resultado vai ser maior, com menor for a produção anual, melhor tende a ser aquele dinheiro. Então, o que isso significa? O ouro. Por que o ouro tem 5.000 anos de história? A prata tem 5.000 anos de história. No Testamento, né? Tem lá falando quanto que Judas vendeu Jesus. Foi por 30 pratas, 30 moedas de pratas, por exemplo, né? Então, assim, desde aquela época funcionava com moeda, mas ainda funciona. Por quê? Porque a produção anual desses bens,
ela é muito baixa em relação ao total em circulação, né? Isso nunca vai mudar. Então, a gente pode duplicar a produção de ouro, que está em 2%, vai virar 4%. Não vai ter uma grande queda, né? Em relação ao valor daquele ativo. Certo. Então, tudo no mundo, digamos, né? Que tender a essa produção anual ser muito baixa em relação à circulação, tende a ser uma boa reserva de valor. E o que aconteceu durante a pandemia? Durante a pandemia, 40% de todo dólar que existia no mundo foi imprimido naquele ano. Naquele ano. Caramba. Então, assim, é claro que foi um pico de expansão monetária atípico, né? Um cisne negro, tal como as pessoas falam. Mas isso tende a acontecer em vários momentos, né? E aí, esse que é o aspecto. Se você está usando como moeda algo cuja produção a produção anual é muito grande em relação ao total de moedas, o seu esforço tende a valer cada vez menos e você pode trabalhar mais, você pode saber 5 línguas, você pode ser a pessoa mais incrível do mundo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Enquanto que se você for mais ou menos, mas tiver um ativo que tende a valorizar, o seu resultado no longo prazo tende a ser melhor. E aí isso torna o Bitcoin um ativo, o melhor ativo hoje para você transformar o seu trabalho, né? Exatamente. Em que você pode transformar o seu trabalho. Essa é E uma como que é o stock to flow do É Bitcoin? exatamente isso que eu ia falar, curiosidade, né? Na história, o ouro sempre foi o ativo com maior stock to flow de todos, né? Hoje, prata tá com stock to flow de 22. O ouro sempre foi o ativo com maior stock to flow, que era 62. Mas agora, pós-halving, o stock to flow do Bitcoin tem 120. É o dobro do ouro. Se tornou agora com halving, né? Então, assim, é muito. Tá. A gente Melhor. vai ter uma certa quantidade de Bitcoins disponível no mundo. E o ouro, por exemplo, tem essa quantidade no mundo, mas tem a mineração de ouro. Então, esse ouro vai sendo disponibilizado no mercado e sendo comercializado. E essa é a taxa de inflação, vamos dizer assim, né? Você está querendo dizer, então, com o Bitcoin, a gente tem a quantidade disponibilizada, mas como é essa produção do Bitcoin? Isso é para sempre? Vai ter uma taxa, então, que as pessoas vão produzindo mais Bitcoin? Isso não vai fazer o Bitcoin ser diluído? Aqui é importante 2 conceitos, né? Que o pessoal se confunde. Existe uma coisa que é escassez, né? E aí, a escassez, ela é definida exatamente pela inflação anual, digamos, né? O Bitcoin, às vezes a gente fala esses termos errados, né? O Bitcoin tem uma inflação, né? Ele tem uma taxa de aumento de produção, né? O Bitcoin também tem a sua taxa de inflação, tal como o ouro tem. Já falamos especificamente sobre isso. Mas existe uma diferença, a diferença fundamental entre o ouro e o Bitcoin é que o supply do Bitcoin é inflexível, que a gente diz, né? Nunca vai existir mais de 21 milhões de Bitcoin, né? Então, é supply inflexível e escasso. No caso do ouro, nós temos um ativo escasso, com supply mais ou menos estável, mais flexível. E aí, o que a gente, sei lá, a NASA recentemente descobriu um meteoro que tem ouro. Assim, a chance da gente explorar isso aí tá muito longe. Um asteroide, né? Tá muito longe. Mas eles descobriram que a quantidade de ouro que tem lá, e de ferro e cobre, seria o equivalente a mais de, 5 vezes a economia da Terra. Caramba. Mas não vai ter Bitcoin lá, com certeza. Com certeza. Isso não vou achar lá. Né? Então, a diferença fundamental entre os dois ativos, né? É a questão da flexibilidade do total circulante. Que no caso do ouro, claro que vai ser cada vez mais difícil. Né? Então, ele é estável. Mas ainda assim, dá pra achar mais ouro. Sei lá o que vai acontecer. E Será quando o que Elon Musk vai fazer? Quando o preço sobe, há o estímulo para as pessoas irem atrás novos de veios. novas minas, mais tecnologia no maquinário para extrair mais ouro. Você acaba jogando mais ouro. Exatamente. Ou seja, você tem uma elasticidade menor aí. Porque Uma elasticidade que depende da oferta, da Exato. demanda, na verdade, né? No caso do Bitcoin, não importa. existe isso. Não importa. Desculpa aos religiosos, mas Jesus Cristo pode pedir mais. E não vai ter. Não vai ter. Né? Então, essa é uma Porque diferença. o criador, quem criou, determinou isso em regra, que não ia existir mais que 21 milhões. Definiu 21 milhões em regra. E aí tem a questão da taxa de inflação, né? A do ouro, obviamente, varia. Mas ela varia ali entre 0,5 e 3, digamos, né? Anual, assim, varia exatamente por isso. Se o mercado de ouro tá aquecido ou não. E agora a taxa de inflação do Bitcoin tá em 0,8.
né? Então, significa que no ano, nós vamos produzir 0,8%, considerando o total de Bitcoin em circulação, né? Que aí é esses 3,25 Bitcoins emitidos a cada 10 minutos. Entendi. Rafaela, como que o Bitcoin nasce? Como que surge a moeda de Bitcoin? Às vezes isso é meio mágica para algumas pessoas. Como que é isso? Então, novos Bitcoins são criados a cada 10 minutos, né? Pelo processo que a gente chama de mineração. Então, basicamente, nós temos vários computadores pelo mundo, né? Disputando uma loteria. Algumas pessoas falam que é um problema matemático difícil, mas não tem nada de difícil. É simplesmente uma loteria. Eu achava que era um problema complexo também. É loteria. É quem chuta o número mais rápido. Basicamente é isso. E aí você vai... Aquele que conseguir chutar o número certo mais rápido, vence, né? E tem o direito de registrar o seu bloco. E ao registrar o seu bloco, eles ganham Bitcoins recém-criados. Registrar o bloco seria como se o contador tivesse carimbando naquele livro. Exatamente. Essas aqui são as transações que vão entrar. Porque quando você faz uma transação, ela vai porque a gente chama de mempool, ou memory pool, né? Então, todas as transações vão para lá. E aí, os mineradores escolhem as transações com as maiores taxas, né? E aí, ele pega e fala assim, então, esse aqui é meu bloco, essas aqui são as transações que eu quero. Existem, por exemplo, alguns mineradores filosóficos, que a gente chama, né? Que, por exemplo, não querem minerar os que têm os ordinals, porque são contra, né? Então, assim, os mineradores podem escolher os blocos, digamos, né? Claro que o incentivo econômico acaba falando mais rápido e a maior parte deles escolhem os que têm as maiores taxas, né? Mas aí eles escolheram, montaram o bloco deles e aí ganharam a loteria e aí registram o bloco deles. E por dar poder computacional, as ASICs custam muito caro, a energia custa muito caro, hoje é muito difícil minerar, eles ganham Bitcoins recém-criados, né? E aí o Satoshi também definiu que sempre, mais ou menos, a cada 10 minutos, né, novos blocos serão encontrados. Então, se tem muita gente, a dificuldade da rede aumenta. Se tem pouca gente, a dificuldade da rede cai. De forma que, né, essa loteria sempre sai um resultado a cada 10 minutos. E aí nós temos, né, essa definição. No início era 50 Bitcoins. A cada 4 anos, que na verdade é 210 mil blocos, né, nós temos essa queda na recompensa. Hoje está em 3,25 Bitcoins. Então, o Bitcoin nasce, a moeda, a unidade de Bitcoin nasce a partir de uma recompensa, como uma recompensa para aquele minerador, que na verdade é uma máquina, que você falou, que está resolvendo uma loteria e quando ela encontra o número premiado, ela ganha o direito de registrar aquelas transações que estavam na rede. Então, como a registradora e pelo trabalho que ela teve, ela ganha esses bitcoins como recompensa e daí nasce o Bitcoin na rede, ele pode ser vendido ou esse minerador, que na verdade são empresas hoje, né, pode guardar esse Bitcoin também. Exatamente, aí vai para os mineradores e eles distribuem. É interessante porque às vezes isso é confuso para as pessoas, né? O que é o minerador, até esse cálculo matemático. Mas esse assunto é muito importante porque a gente entra na questão do conceito Proof of Work, né? O que é isso? Fala pra gente, Rafaela, um pouquinho do... Inclusive, é um conceito bem bom pra academia, né? Eu acho que é legal que é o conceito da prova de trabalho. Mas porque eu sei que esse conceito que você vai explicar pra gente é algo que diferencia o Bitcoin da maioria, 99% das outras moedas, né, que tem aí. Por que é tão importante? Por que ele tem esse papel definidor e faz o Bitcoin ser um bicho diferente, vamos dizer assim? Quando o Satoshi publica a ideia dele, né, ele publica num fórum cypherpunk, né, falando, galerinha, tô aqui trabalhando um novo tipo de dinheiro, tá aqui as propriedades básicas, né, ele cita muito a questão do Proof of Work, né. Ele diz, novas moedas são criadas através do Proof of Work e a segurança da rede é garantida pelo Proof of Work. Essas duas coisas são vinculadas, né. E aí, basicamente, né, Proof of Work, a prova de trabalho, é a prova de que poder computacional foi colocado para resolver aquele problema e para garantir a segurança da rede, né? E aí, basicamente qual é o mecanismo que você usa para validar a veracidade de uma informação. No sistema financeiro tradicional, a gente tem as bases de dados centralizadas, né? Então, não existe uma prova de trabalho. É basicamente o banco dizendo, tá aqui seu registro, se um dia o banco acordar e falar, meu filho, seu registro foi apagado, tu sente e chora, basicamente, né? Então,
precisava de uma forma de resolver esse problema, principalmente o que a gente chama de problema da escassez digital, né? Que sempre foi o problema da criação do dinheiro na internet. Na internet a gente tem copia e cola, né? Então a gente sempre teve historicamente um problema de como a gente cria escassez no mundo digital, né? E como eu garanto que aquilo que eu te dei, eu não vou gastar de novo, né? Porque uma nota, se eu te dei, essa nota não tá comigo, logo você não vai poder gastar essa nota novamente. Não, eu não vou poder gastar essa nota novamente, né? Então, juntando esse mecanismo de Proof of Work com a blockchain, basicamente, né? Então, computadores disputando para essa loteria, e aí alguém registra aquela transação, e quando aquela transação é registrada, ela é propagada para toda a rede, e todo mundo roda os históricos, a gente conseguiu resolver essa série de problemas que nós tínhamos para ter dinheiro no ambiente digital de forma descentralizada. Então, o Proof of Work resolve esses dois problemas, digamos, né? Que é o problema da escassez no mundo digital e a escassez garantida de forma descentralizada. Porque no sistema financeiro tradicional, a escassez ela é garantida de forma centralizada, né? Então, sem Proof of Work, sem mineradores, sem essas máquinas que estão resolvendo esses problemas, sem a blockchain, não poderia existir o Bitcoin. Não poderia. E todos esses conceitos eles já existiam, tá? Esse que é talvez um aspecto interessante. No white paper do Bitcoin, ele cita outros trabalhos, inclusive outras moedas, como, por exemplo, o B-Money, do Eidai, que já tinham desenvolvido esses conceitos, mas nunca tinham colocado juntos, né? Então, o que o Satoshi, na verdade, ele não criou nada. Ele juntou coisas que já existiam, e aí, a partir disso, conseguiu criar de uma forma mais eficiente do que aqueles que tinham feito antes, né? Muito interessante, e a gente sempre brinca que Bitcoin é um tema... O ativo é escasso, mas o tema e o conhecimento nunca vai ser, né? A gente sempre vai ter alguma coisa para aprender, e a gente vai conversando, a gente se surpreende porque a gente descobre uma coisa nova e vê que isso se encaixa de novo, ou é mais uma peça que se encaixa no quebra-cabeça e tal. O Bitcoin tem aquela frase famosa que é a ideia cujo tempo chegou, né? Então, primeiro vem a internet, outras invenções. Você disse que outras pessoas tentaram inventar esse dinheiro digital, o dinheiro para ser usado e transmitido pela internet. Vários, assim, a maioria desses projetos, não todos não deram certo, né? E depois alguém, se eu tiver errado, você me corrige, mas alguém pegou, juntou todos esses projetos que num certo momento não deram certo e de certa forma eles se encaixaram e isso criou o Bitcoin. É isso? Exatamente. E eu acho que esse conceito da ideia cujo tempo chegou é muito interessante, porque é exatamente isso, né? Já existiram muitas formas de dinheiro e cada uma tem o seu tempo, né? O ouro exercia muito bem as suas funções, mas no ambiente digital é um pouco complexo você lidar com um bem que é físico, né? Que é nativo físico. Então, acho que exatamente... Até no físico também, né? Para fazer transferências de ouro, até no físico é muito difícil, você vai transferir... Exatamente. E é isso, no ambiente digital, cara, como é que tu vai fazer a compra na Shein com ouro? Não vai, né? Então, é um tipo de dinheiro que não exerce mais tão bem as propriedades que o tempo de hoje requer, né? Hoje a gente tem ouro tokenizado, por exemplo, que resolve muitos problemas da negociação do ouro também, né? Que eu, particularmente, sou super fã do ouro tokenizado. Acho que blockchain resolveu o problema de um mercado de 5.000 anos também, né? Mas, claro, que não é nativo digital, então também tem os seus problemas, né? Pessoal, tô aqui agora para falar da Vista Bitcoin, que é a Vista BTC, a empresa parceira nossa que ajuda o nosso canal, ajuda o podcast, tá desde o início com a gente. E a Vista Bitcoin tem vários modelos de roupa, de camisetas, sempre com a temática do Bitcoin. Você que quer usar alguma coisa com essa temática, eles assim mandam muito bem no design das camisetas, em tudo assim, é muito bem, tudo muito bem feito. Eu tenho as camisetas, eles têm até aquela camiseta do estilo Michael Saylor, e é Vista Bitcoin, é vistabtc.com.br. Tem o Instagram e tem o site. Entra lá e vê, assim, são inúmeros modelos. Tem também o cupom do Vista Bitcoin. Pra você comprar tudo que tem lá com 12% de desconto. É TB Podcast.
pode entrar no site ou no Instagram e coloca aonde for para colocar o cupom, coloca TB Podcast ou manda mensagem para eles, fala que você viu, conheceu a loja através do nosso podcast, que eles vão te dar esse desconto de 12%. Eles mandam para todo o Brasil e você vai ficar muito satisfeito com as camisetas, tem moletom, muita qualidade, eles são Bitcoin raiz mesmo, acreditam em Bitcoin, acreditam na gente, e é isso aí, vista Bitcoin. Pessoal, tô aqui para falar para vocês da Lavinutri, tá? A Lavinutri é uma empresa parceira nossa aqui e é uma empresa de suplementação. Então eles têm whey, tem creatina, colágeno, ácido hialurônico, então são vários encapsulados, outros em pó também, mas com diversos benefícios e principalmente promovendo aí a vitalidade, seu bem-estar, saúde e com uma forma de um poder a mais para você alcançar os resultados que você quer, seja na academia, ou seja, para você se sentir melhor também com o seu físico, com a sua saúde, disposição e tudo mais. É uma empresa parceira nossa, eu conheço os fundadores, é uma galera que acredita no que a gente está fazendo aqui, no nosso propósito, acredita no Bitcoin e desde o início eles deram toda a força aqui para o nosso canal, para o nosso podcast, tá? Em breve eles já vão aceitar Bitcoin como pagamento, então assim, mais um motivo para a gente entrar lá no site e dar uma força e conhecer os produtos e passar a consumir esses produtos, tá? O site vai aparecer aqui embaixo, tá? O site da Lavinutri. E esse aí, gosto muito, uso dos produtos, cara, e tenho me sentido muito bem com eles, tá? Olha, e para você que está acompanhando o podcast, já vai entrar lá no site, a Lavinutri já disponibilizou um cupom, que é TB Podcast. Você vai usar esse cupom para comprar qualquer produto lá com 10% de desconto, beleza? Cupom TB Podcast Lavinutri. Por que você acha que Porque assim, é algo forte também, o ouro, que é um ativo milenar, pelo histórico hoje é a mais importante reserva de valor que a gente tem no planeta, e você consegue pegar esse ativo tão importante e tokenizar, ou seja, colocar um representante dele no mundo digital que fica fácil você fazer transações. Mas por que hoje a gente não vê essa tokenização do ouro como um sério concorrente para o Bitcoin, já que eles estão disputando ali o ambiente digital e tem um fundo, né, um conceito de valor também forte por trás? Eu até curioso, todos os anos tem um órgão, sei lá que eu posso chamar assim, mas chama World Council Gold Council, né? Que eles publicam um relatório sobre o mercado de ouro, né? Todos os anos, fazem isso há muitos anos já. E aí, na edição desse ano especificamente, eles pegaram esse aspecto o Bitcoin sim se tornou um concorrente do ouro, né? Eles mesmos citaram isso. Então, acho que a sua pergunta ela foi invertida, né? Mas vamos lidar com algumas questões interessantes aqui. As propriedades, né, do Bitcoin e do ouro são muito similares, né? Em vários aspectos tem a diferença. Supply inflexível, né? Um é nativo digital, o outro não é nativo digital. Mas tem várias propriedades que são compartilhadas. Tipo, ninguém é dono do ouro. Nenhum governo pode controlar o ouro. É uma coisa que funciona para todo mundo. É uma reserva de valor, né? Então, existem várias propriedades compartilhadas que fazem com que eles funcionem bem como uma reserva de valor. A capitalização do Bitcoin é muito menor do que a capitalização do ouro. A capitalização do ouro está em 16. Talvez está chegando em 17 trilhões, que ontem o ouro bateu o time high. Inclusive. Que trilhões? 17 trilhões. 17 trilhões. É o que o ouro vale hoje, se juntar todos os ouros do mundo. Exatamente. Então, assim, o Bitcoin precisa subir muito, mas muito, para chegar lá, certo, né? E tem algumas coisas muito curiosas, assim, que o ouro, ele não faz parte das teses de investimento tradicional, né? Carteira, ações, títulos, né? 60%, não faz parte. Verdade. Ouro não faz parte. Fundos de pensão, não tem ouro. O ouro, por mais maluco que seja, é um ativo que não faz muita parte dos portfólios, a não ser dos governos, né? Então, nos últimos anos, principalmente Rússia, China, essa galera, a galera que se estranha com os Estados Unidos, estão comprando muito ouro, né? Então, para um grupo de países, principalmente, o ouro faz bastante sentido, né? Mas aí a pergunta do ouro tokenizado, né? Então, nós temos o ouro, que já é uma reserva de valor consolidada, a maior do mundo. O Bitcoin chegando para disputar, né, esse mercado com ouro. Só que o que acontece? A negociação tradicional do ouro, ela é horrível. Ela é horrível. Tem um ágio muito grande. Se você quiser comprar ouro, vai estar muito mais caro. Se você quiser vender o ouro, vai estar muito mais baixo. O valor, né? E aí, o ouro tokenizado, ele é muito melhor do que o mercado tradicional de ouro hoje. O ouro hoje você compra o físico, né? Que tem ágio, via home broker, que tem ágio, ou VTF, que aí tem taxa de custódia, etc. Não é tão líquido assim. O ouro tokenizado hoje, nós temos dois, né? Pax Gold e Shout, que é o da Tether.
né? Uhum. Basicamente, que uma das maiores compradoras de títulos do governo do mundo. De certa forma, eles são centralizados, esses tokens? Completamente. Tá. Tipo, esse ouro está custodiado em um cofre que é da Tether. Então, essa é uma questão muito interessante, que é, na sua propriedade, na sua versão digital, o dinheiro fiduciário e o ouro não são autocustodiáveis. Porque, por exemplo, se eu tenho dinheiro no meu colchão, eu tô custodiando dinheiro, consigo fazer transações anônimas, etc, né? Mas se eu quiser fazer uma compra online com dinheiro fiduciário, ele sempre é não custodial, porque eu tenho um banco. É impossível usar dinheiro fiduciário online com custódia. Com ouro também. É impossível eu ter um ouro digital sem ser autocustodiável. O Bitcoin é o único que tem essa propriedade, por exemplo. Então, então vamos lá. Ouro tokenizado. Apesar de você estar pegando um ativo totalmente reconhecido, com stock to flow, você explicou, bom também que faz dele uma reserva de valor. Apesar de você pegar isso e jogar como um ativo digital, jogar na internet, pelo que eu entendi, não fica no mesmo patamar do Bitcoin. Ele perde uma propriedade. Que é da muito autocustódia, importante. Mas que muitas pessoas do Bitcoin também não reivindicam, né? Que deixam na exchange. Mas da centralização ou autocustódia, né? São aspectos diferentes, né? Eu acho que é o ponto do trade-off, assim. Tem pessoas que usam Bitcoin de forma centralizada, né? E que não se importam tanto com a autocustódia, como a gente. E só quer olhar, por exemplo, a propriedade da reserva de valor. Sei lá. Ou da valorização, quer ganhar... Exatamente, né? E aí, o aspecto é esse, assim. Cada dinheiro tem propriedades específicas que vai fazer com que ele seja melhor ou pior em determinadas coisas. Mas é muito interessante essa questão, pra mim especificamente, né? Da questão da privacidade e da autocustódia. Porque poucas pessoas percebem, mas até, sei lá, os anos 2000, todo o dinheiro era basicamente autocustodiável e privado. Uhum. Né? Foi só a partir dos anos 2000 que a gente começou a ter discussão sobre KYC, sobre privacidade. Antes era uma propriedade natural a privacidade das transações, né? Eu ia fazer uma troca com você, o mercadinho não sabia quem eu era, não queria saber, né? Então, houve essa mudança de paradigma muito grande, que agora parece que é natural, né? As discussões hoje, elas colocaram como se requerer privacidade numa troca econômica fosse um absurdo. Sendo que isso, na verdade, é a regra da história da humanidade. Então, é uma propriedade que é importante que a gente se atente, né? Também. Isso é... Com certeza. Às vezes a gente já nasce e começa a entender a vida num ambiente que já tá rolando um certo paradigma. E que é um paradigma que é recente. Mas como a gente nasceu nele, parece que é a regra. Parece que foi aquilo a vida inteira e isso não desperta em você nenhum sentimento ou uma curiosidade pra saber se aquilo tá certo ou se tem algo melhor, né? Isso permite uma vigilância que nunca antes foi possível. Nunca antes foi imaginada, né? E aí a gente parece maluco discutindo privacidade, discutindo várias coisas, né? Mas que, na verdade, elas eram naturais até pouco tempo atrás, né? Tem até um cypherpunk muito famoso também, o Phil Zisiman, né? Ele tem um artigo muito legal que chama Porque Eu Fiz o PGP, né? PGP é um tipo de criptografia. E aí ele fala, cara, há pouco tempo atrás, a privacidade, ela não era nem discutida. Porque se alguém quisesse ouvir suas conversas, a pessoa tinha estado do seu lado, você dava um murro na cara dela. Né? Não existia, tipo, não era nem necessário a gente discutir determinadas coisas. Porque não existia esse tipo de tecnologia. Não existia internet, e a internet veio, trouxe... Não existia vigilância, tipo... Trouxe soluções, mas trouxe problemas. Foram, por exemplo, problemas de vigilância, de invasão de privacidade, tudo. E trouxe esses problemas, e aí já tem o problema desse dinheiro nosso fraco, que o governo... A impressão que dá é que os governos, eles não estão nem aí pro seu esforço, né? Você estudou, você fez a faculdade, você está trabalhando, e aí você recebeu o seu salário, e você quer que aquele dinheiro mantenha o seu valor com o tempo. Mas como os governos não estão nem aí para a parte fiscal ou para a parte de aumento da base monetária, que essa é a impressão do dinheiro, né? Você gerou um outro problema. E aí você acha que a invenção do Bitcoin foi uma reação contra esse sistema? Como é que qual era o contexto, assim, do momento que
que foi lançado a ideia do Bitcoin, acho que foi um white paper, né? Uhum. Qual era o contexto daquele momento e, assim, quem inventou o Bitcoin? Tá, legal. Felizmente, né, Satoshi deixou uma mensagem pra gente. Satoshi Satoshi é uma Nakamoto. pessoa, O criador, que nós não sabemos quem é, né? Ah, tá. E esse é muito, muito doido, né? Essa é uma das questões que eu sempre fico pensando. Dizem que não existem segredos, né, no mundo mais. Mas até hoje ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, né? Até E hoje. acho que não vamos descobrir. E é muito lindo pensar que uma das maiores invenções da Terra é uma invenção de que a gente não tem a menor ideia se é um alienígena, se é um grupo, se é uma pessoa, se é uma criança, se é um idoso. Não sabemos nada. Nada. A galera tenta, né? Tem várias especulações sobre várias coisas, considerando o horário que ele postava no Bitcoin Talk, onde que ele deveria morar. Mas assim, ninguém sabe. Então, na prática, foi um usuário de um fórum que postou a ideia do Bitcoin no fórum E é isso. Era e um é fórum isso. de matemática. E ninguém sabe quem é essa pessoa. Sim. Essa Tava lá pessoa não voltou discutindo, para reivindicar a Não invenção dela. Disse, tô ali trabalhando outras coisas, fica aí pra vocês. Basicamente. Olha só, É. que interessante. É muito linda, não é linda? E assim, o Bitcoin não existiria se não fosse isso, né? Então é uma pessoa. Eu, particularmente, acho que é uma pessoa, porque acho que se fosse duas, o segredo já teria vazado. Né? É a minha tese, Verdade. assim, que se é um grupo. Muitas pessoas dizem, né, que é um grupo. Mas eu acho que num grupo não se mantém um segredo. É quem já teve sócio sabe a dificuldade que é ter um sócio, né? Então, conseguir manter o segredo, esse tipo de segredo, eu acho difícil. Talvez até morreu. Por isso que, inclusive, a gente não sabe mais nada, né? Sobre ele. Ou pode ser assim, uma pessoa extremamente evoluída e altruísta que realmente. E que talvez tá aí contribuindo daí com o nome dele também, né? Existem várias, enfim, várias possibilidades. Mas o aspecto é que tomara que não volte. Ela se beneficiou de alguma coisa das moedas com Não, riqueza? não. E essa é a parte boa, né? A gente sabe que não movimentou nada. Claro que pode ter carteiras que a gente não sabia que eram dele, né? Que eram do Satoshi Nakamoto. Mas as carteiras que nós sabemos, que tem as grandes quantidades realmente, nunca foram movimentadas, né? Mas tem carteiras que sabem Uhum. que são dele. Sim, muitas que Com a gente muitos sabe. bitcoins. Com uma quantidade, não sei de cabeça, mas uma quantidade relevante. Então ele inventou um dinheiro que hoje vale. Um bitcoin hoje tá valendo quantos dólares? 64 hoje, que teve uma queda ontem. 64 mil dólares. Uhum. Tem carteiras que são dele, tem centenas, milhares de bitcoins. Acho que dá. É um bilionário não, bilionário não que praticante. não reivindicou nem a invenção, nem esse dinheiro. Provavelmente para que o Bitcoin desse certo, né? Uhum. Não é algo meio religioso isso, eu acho meio. Parece algo com o dedinho. Você, como uma antropóloga, deve ficar um pouco cismada também, porque isso envolve muito a natureza humana, né? O que eu acho que provavelmente aconteceu é que ele continuou daí mexendo com outras carteiras e tem uma vida em que ele tem Bitcoin e exerce isso, né? Mas sabe que no final das contas, enfim, se ele tava lá e conseguiu acumular um pouco depois, por mais que seja longe do que as carteiras originais têm, deve ter se beneficiado bem, deve estar bem, vivendo bem, deve estar na praia agora, tomando sol. Acho que não, que ele não deve gostar muito, mas deve estar vivendo bem. Sei lá o que significa bem pra ele, mas deve estar bem. É um ser que acho que a gente nunca vai descobrir quem é. E tem uma curiosidade muito doida, assim, né? A primeira pessoa que interagiu e que recebeu os primeiros bitcoins, a primeira pessoa que minerou sem ser ele é o Ralph Finney, né? Que é um cypherpunk que morreu. E doou grande parte dos bitcoins minerados nas primeiras transações pra uma coisa chamada criogenia, né? Que é basicamente congelamento do corpo pra tentar ressuscitar depois. E aí nós temos pelo menos o Ralph Finney congelado. Tá congelado. Tá congelado, e se a criogenia evoluir, talvez a gente volte com o Ralph Finney algum dia. Que foi o primeiro cara a discutir todas as questões E com se ele for o Satoshi Nakamoto, ele vai voltar provavelmente o pessoa mais rica do mundo. Aí, sei lá o que aconteceria, mas nós temos essa possibilidade futurista aí de Ralph Finney Ainda tem isso, hein? voltar. Como era, assim, uma coisa que eu escuto bastante das pessoas é que
lógico que não entendem muito do Bitcoin, mas eles falam assim que uma hora o governo vai acabar com isso. Como que era... eu queria que você traçasse um panorama pra gente de qual era o sentimento dos governos, provavelmente o governo norte-americano, em relação ao Bitcoin no início, ali, quando isso nasceu, e como é hoje, e se realmente um governo pode acabar com o Bitcoin. Uhum. A maior parte das dúvidas das pessoas pode ser respondida a partir das pessoas entendendo o que a gente chama de teoria dos jogos, né? Que são sistemas de incentivo para que algo aconteça ou não, né? E essa questão do governo, né? Então, no começo, quando eu entrei no Bitcoin, a gente tinha um grande medo, que era a China banir o Bitcoin. Porque grande parte dos mineradores estavam na China, né? E aí todo mundo, meu Deus, China vai banir o Bitcoin, vai acabar o Bitcoin, China baniu o Bitcoin e não aconteceu nada, né? Assim, claro que tava no momento de queda, o Bitcoin caiu, mas foi. Ela baniu ela expulsou os mineradores? Proibido. Ilegal minerar, ilegal ter exchange. Existe uma discussão sobre ser legal a posse mas você não pode minerar como empresa, não pode ter empresa, né? Não pode se envolver ativamente em negociações, assim. Mas existe uma discussão sobre isso, pelo menos você poder ter, tá? Certo. Mas enfim, uma discussão de jurisprudência, entendimento de lei lá. E aí a gente tinha esse medo, né? E aí, nenhum governo gosta do Bitcoin, né? Obviamente, assim, por um motivo muito simples, que é um dinheiro que ele não pode controlar. Né? Então, Ele o governo tira não... o poder do governo, né? O governo não gosta de nada em que ele não possa controlar, basicamente, né? Essa é a premissa. Então, todos os governos sempre estranharam muito. Claro que hoje nós temos alguns, principalmente de El Salvador, né? E agora da Argentina, que têm uma perspectiva pró-Bitcoin, né? El Salvador, especificamente, há uns 3 meses, eu acho, se eu não me engano, aprovou um projeto de lei, sei lá, que eles compram 1 Bitcoin por dia. Então, todos os dias ele faz o DCA dele lá. Bem legal ver até o gráficozinho, assim, do DCA da wallet do cara de El Salvador. Então, nós temos poucos países, digamos, né, com essa perspectiva. Nós temos alguns países que mineram. Tipo, Butão é um caso muito legal, porque Butão minerava Ether e Bitcoin desde 2016, eu acho, né? Aí não minera mais Ether, porque não dá pra minerar mais Ether, mas continua minerando Bitcoin, né? O caso de Butão é porque eles têm um excedente de energia hídrica muito grande. Tem muita água lá. E aí eles não têm que fazer aquela energia. Não tem um grande mercado econômico em Butão. É uma ilha de monge, basicamente, né? É quase... não sei se é uma ilha, mas é um lugar comum de montanha e monge. Então daí eles mineram há bastante tempo já. Anunciaram a expansão da atividade de mineração há pouquíssimos tempos. Então nós temos esses países, né? Que tem essa perspectiva favorável. Mas o que acontece hoje... é que quando você tem um grupo de país que é a favor de um ativo que valoriza muito, é muito difícil você estar do outro lado, porque você tende a perder muito mais, né? Eu até fiquei super feliz que a gente teve a movimentação de uma carteira dos Estados Unidos essa semana, né? 30 mil bitcoins, a galera, meu Deus, vai vender. E caraca, gente, dívida deles tá 35 tri, eles que perdem. Eles que perdem. Tipo, hoje chegou no nível em que qualquer país que quiser ser contra o Bitcoin perde tanto mais, mas tanto mais do que os bitcoiners e do que a comunidade Bitcoin, que é um jogo de interesse, assim, tipo, tá bom, Estados Unidos, você quer ser contra? El Salvador e Rússia acabaram de anunciar que vão fazer transações econômicas com Bitcoin. Tudo bem se tu quiser ser contra, sabe? E aí tem esse processo de migração mesmo, né? E aí o que o Trump, por exemplo, tá falando, né? Cara, a América precisa ser dos mineradores. Os mineradores são um mercado hiper rentável. Se tu não quiser, eles vão pra outro lugar, né? Então, acho que é o aspecto dos incentivos para, né? Hoje é muito difícil você ter um incentivo para você ser contra o Bitcoin. Então, pelo que eu entendi, mesmo os governos estão percebendo que o Bitcoin pode ser uma solução para essa grande dívida deles, né? 35 trilhões a dívida dos Estados Unidos. E acaba que, muitas vezes, essas dívidas deixam o país de mãos atadas, né? Eles não podem... É um país que não pode subir o juro, porque senão quebra o sistema monetário inteiro, porque os bancos estão e ele tem que pagar o juro sobre a dívida, né? Então, cada vez que ele sobe os juros, fica mais difícil pra ele pagar. Então, por exemplo, esse ano, ele pagou mais em juros da dívida do que todo o orçamento militar dos Estados Unidos, que historicamente é o maior do mundo, né? Então, acontece isso, assim, ele não pode subir mais, porque cada vez que ele sobe mais, ele tem o processo dele mesmo ter que pagar mais juros, só que ele não pode derrubar, porque se ele derrubar, porque ele imprimiu muito dinheiro, a inflação sobe, né?
Então, é um processo... E ninguém tá muito interessado atualmente Atualmente, nós temos o menor interesse em compra de títulos dos Estados Unidos do mundo, né? Então, se ele baixar a taxa de juros, o interesse também fica menor. Então, assim, pra qualquer lado que ele correr, não vai estar muito bom, né? Daí a perspectiva que dizem, cara, vai ter que olhar de novo pro ouro e pro Bitcoin, meu filho. Vamos voltar. Ninguém vai na história. querer... O governo, às vezes, se vê motivado a baixar os juros, mas ninguém vai querer comprar um título de um governo que está nessa situação. Se não paga bem. Ele vai ter que... Aí, ou seja, a solução seria subir os juros. Uhum. Para as Mas não pessoas pode. terem uma rentabilidade que vale a pena correr esse risco, né? Mas ele não pode subir os juros. Uhum. E aí eles estão num beco sem saída, né? E aí... Por isso que eu achei linda a movimentação. Eu fiquei, caraca, vende. Vende, Estados Unidos. Uhum, E vai você ser está ótimo. percebendo que os políticos hoje estão percebendo isso, tem um sentimento diferente. E com isso o Bitcoin fica mais forte, né? É como se fosse realmente, além da tendência de preço subir, uma tendência de percepção de importância, vamos dizer assim, até dos governos. E eu acho que isso responde de forma definitiva, assim, que não tem essa de governo vai destruir o Bitcoin. Tá mais fácil o Bitcoin destruir os governos Tá mais hoje, né? fácil. Surpreendentemente. Chegamos a esse lugar. E sabe onde a gente chegou também? No nosso símbolo do nosso podcast, que é o Honey Badger, o texugo do mel. Esse bicho é o bicho mais... nos Estados Unidos é fearless, né? Ele é destemido da natureza. Ele parece um gambazinho, mas ele mata leão, hiena, cobra, pica. Ele não morre, ele dorme 2 dias, mas aí ele volta. E aí ele representa o Bitcoin, porque é evidente essa história do Bitcoin. O Bitcoin já morreu, entre aspas, 300 vezes, né? Ele cai o preço, sobe. Parece que o governo vai derrubar, mas ele tá ali quietinho e do nada ele sobe. E agora, pelo que você falou, ele veio e as nações estão com medo do Bitcoin, estão respeitando o Bitcoin, né? E teria como um país se apoderar do Bitcoin, assim, e tomar isso das pessoas? É um medo das Pois pessoas. Aqui tem 2 coisas interessantes, né? Uma esses bitcoins que a Alemanha tinha, né? Que a China tem, que os Estados Unidos têm, que são quantidades relevantes. São todas de apreensões, né? De hacks, ou de roubos, ou de coisas consideradas ilegais pelo governo, né? Então, tirando o caso de El Salvador, todos os bitcoins do mundo eram bitcoins de outras pessoas que, por vários motivos, se tornaram bitcoins do governo, né? Grande parte relacionadas a crimes. Aqui, assim, sem julgamento de valor, né? Mas claro que existem crimes que envolvem vítimas, envolvem coisas absurdas. Existem outros crimes, por exemplo, os da Alemanha, né? Os bitcoins da Alemanha. Era um cara que fazia streaming de filmes e livros, né? Enfim, pirataria, ilegal. É um grande crime fazer isso, sei lá, né? Aí, enfim, tem discussões, mas é isso, né? Os bitcoins, grande parte dos bitcoins são apreendidos por essas pessoas, né? E existe uma perspectiva, que é a perspectiva que a galera tem medo, que é a perspectiva de acontecer com o Bitcoin o que aconteceu com o ouro, por exemplo, né? Nós tivemos o processo de apreensão do ouro. Os Estados Unidos Estados Unidos tinha feito acordo com o mundo, dizendo assim, ó, galerinha, vamos lá, dólar vai ser a moeda usada para todo mundo fazer suas negociações e vai ser lastreada em ouro, beleza? Beleza. Enquanto existia esse acordo entre países, o governo dos Estados Unidos disse assim, meu filho, lá na Grande Depressão, né? Falou assim, galerinha, o ouro de vocês não pode mais. Dá pra mim. Dá pra mim que eu vou pagar aqui pra vocês um valor, não lembro exatamente o valor aqui agora. Isso foi em 1930, mais ou menos, por aí, né? Exatamente, na época da Grande Depressão, né? E aí, falou assim, então, eu vou comprar todo o ouro de vocês. Certo. E aí, o que os Estados Unidos fez? Beleza, se tornou ilegal, todo mundo teve que vender o ouro pro Bitcoin. Teve que vender o ouro pros Estados Unidos. Assim que todo mundo entregou o ouro, ele aumentou a taxa do ouro, ele aumentou o valor. E aí, ele fez com que todo mundo ficasse 40% mais pobre, basicamente, né? Porque a gente tinha o lastro, né? Ele comprou. Falou assim, ó, você é obrigado a me vender por 10, tá? E aí, depois que tu me vende, eu falo, ó, a partir de hoje isso aqui vale 100, né? E como o ouro lastreava a economia do mundo, todo mundo que entregou o ouro ficou mais pobre, né? Então, assim, ele fez isso com a prata também depois na sequência. Então, existe essa perspectiva
que pode vir a acontecer alguma coisa do tipo, cara, tá aqui, todo mundo que tem Bitcoin vai ter que me vender agora, é obrigado a vender. E era um ouro custodial, né? Isso é interessante também. Então, tipo, também tem essas. Naquela época não era ETF de ouro, né? Era quem tinha ouro em casa. Então, Então, é até importante falar isso. O Bitcoin, ele pode estar em 2 lugares. Ou na sua carteira privada, que aí ninguém pode tomar, né, o seu Bitcoin. Ou, ou de forma não custodiada, que é se o Bitcoin estiver em outro lugar, sob o cuidado de um terceiro, vamos supor, numa corretora ou num banco. Se ele estiver sob os cuidados desse terceiro, o governo pode tomar o Bitcoin, então. é até engraçado, né? Que às vezes tem essas matérias, assim, teve recentemente uma do Tribunal de Justiça pedindo apreensão de Bitcoins. Era da galera envolvida nas manifestações de janeiro, né? E aí o pessoal ficou rindo, falando, é impossível, tal. E ninguém às vezes sabe, né, o que acontece. O processo é basicamente, existe uma ordem judicial enviada para todos os bancos e para todas as instituições financeiras. E agora para as exchanges também. É claro que não todas as exchanges do mundo, mas para exchanges. Se você tem bitcoins em algumas dessas exchanges em que a ordem foi emitida, é bloqueado. É bloqueado tal como acontece com dinheiro tradicional, né? Então, sempre que não estiver na sua custódia e o governo for lá e pedir... Mas se o Bitcoin estiver na sua carteira, que está na blockchain, ninguém consegue tomar. É claro que daí é o aspecto é importante, né? Pra mim pensar, se entrar uma policial na sua casa, falar, ou um ladrão, na verdade, na sua casa, e falar, meu filho, me entrega, ou tu morre. Aí tem várias questões de segurança, né? Mas claro que um bloqueio, você não tá suscetível a esses bloqueios judiciais, né? Que acontecem. Aí você tem esse aspecto de como você faz a custódia também das suas chaves. Às vezes dá pra fazer de formas descentralizadas também, né? Tá em cada lugar, de forma que se alguém te coagir, tu nem tem como, né? Uhum. Nem eu consigo acessar, meu filho, né? Então tem é importante também, né, fazer essa distinção. Eu penso que o melhor cenário é quando você entende o Bitcoin, comprou o Bitcoin, faz a própria custódia do Bitcoin e ninguém sabe que você tem Bitcoin, né? É a forma mais segura mas às vezes é impossível. Você é uma pessoa pública, você fala sobre isso, eu falo sobre isso, naturalmente as pessoas vão saber que você tem, né? Mas assim, o Bitcoin daria para falar várias horas só sobre os aspectos de segurança, as atualizações já foram feitas para facilitar essa questão do acesso à sua carteira, a questão das senhas. Ou seja, é um problema, mas é algo que dá para resolver. O Bitcoin, sendo custodiado por você, não vai tornar a sua vida mais arriscada, né? Te trazendo um perigo. Sabe uma face do Bitcoin que a gente não trouxe aqui ainda? E eu até acho legal a gente não ter falado disso ainda, é a questão do preço. Muitas vezes, as pessoas começam a falar do preço, porque é o que instiga mais a ambição da pessoa, querer ficar rico. A gente deixou isso mais pro final. O Bitcoin, ele tem, dentro das regras do sistema monetário dele, uma facilidade para que o preço do Bitcoin sempre suba. Isso é, de fato, uma verdade, assim? Tem só uma premissa que eu acho interessante, né? Tem uma projeção, eu acho que é do Standard Chartered, dizendo que o Bitcoin pode chegar a 1 bi em 2050, eu acho, né? Que é a projeção dele. E aí, assim, isso pode ser muito bom, mas o dólar pode estar valendo 0. Então, 1 bi pode não valer nada, né? Tem essa diferença, assim, que é muito importante de todo mundo saber nessas projeções, né? Tem um site, chama, acho que Dead Currencies, tipo, moedas mortas, né? Que é uma lista das moedas que morreram nos últimos... Acho que desde sempre, sei lá, que eles consideram, né? E aí tem, acho que 699, sei lá, um número assim, tá entre 500 e 600, tá? Moedas mortas. Eu até tinha feito uma conta, assim, boba. E aí a taxa de mortalidade de uma moeda fiduciária é mais ou menos de 3,2% ao ano. Então, nós temos 3 moedas fiduciárias que morrem por ano. Olha, não sabia. E aí, achei bem legal, assim, tava fazendo umas análises em relação a isso. E 25% delas morrem por hiperinflação. Algumas são por guerra, então, tipo, tu teve um país aniquilado
a moeda daquele país, né, ela é morta, digamos, né? Existem alguns motivos. Mas 1/4 dessas moedas, todas morreram por hiperinflação. A gente nem precisa ir muito longe, né? A Venezuela tá aqui do lado. Venezuela e Brasil. O Brasil já teve várias moedas, né? Acho que grande parte dos pais, assim, lembram de outras moedas, né? E morre por hiperinflação, né? Então, assim, o que pode acontecer, às vezes, que a gente tem a impressão que o preço sobe pra sempre, mas é porque Fiat cai pra sempre, né? E aí, o que eu acho que é interessante? Eu, particularmente, gosto de ver o preço do Bitcoin em ouro. Certo. Ou, por exemplo, em carro. Ou em qualquer outra coisa que não seja um bem que é imprimido tanto quanto dinheiro fiduciário. Porque daí a gente consegue saber. Então, assim, se eu comparo o Bitcoin com o ouro, por exemplo, e aí, né? Não tá nem próximo do all-time high em ouro, por exemplo. Porque o ouro subiu. Porque o ouro é um ativo escasso, né? Então, eu particularmente gosto muito mais da perspectiva de ver a subida do preço. Não em moeda fiduciária, como o dólar e o real, mas em outros bens. Tal como o ouro, por exemplo. Que aí eu acho que a gente tem a noção de tá subindo infinitamente mesmo, ou é simplesmente a desvalorização das moedas que fazem com que a gente tenha a impressão de que subiu. Porque às vezes a gente quer comparar o Bitcoin, usar a unidade de conta para falar sobre o valor do Bitcoin, numa moeda, um dólar hoje, por exemplo, e esquece que se daqui 20 anos o Bitcoin subir muito, às vezes a relevância que aquela moeda que a gente está fazendo essa comparação não vai estar a mesma, e às vezes vai estar o ponto da régua, né? É a régua. Qual é a sua régua? Então, eu acho que é muito melhor a gente... Particularmente, eu acho que o melhor é usar o ouro, né? Então, se o Bitcoin consegue manter o valor frente ao ouro... Mas o Bitcoin, falando em comportamento de preço, ele é um ativo escasso, né? A oferta de Bitcoin todo ano ela é mínima em relação ao que a gente tem no todo. É uma regra e já é sabido que isso vai acabar num determinado momento. Então, ninguém vai poder fazer mais que 20... Não vai poder ter mais que 21 milhões de Bitcoins no mundo. Só que a demanda é crescente. Você tem, todo momento, mais pessoas se interessando e comprando, guardando. Um ativo que a demanda é crescente, mas a oferta ela é totalmente fixa, o preço vai subir. É uma verdade isso. Mas por que muitas pessoas têm medo, às vezes, de investir? Às vezes, de perder dinheiro? Por que você acha que... Sim, o aspecto não é isso, né? Tem todas as propriedades para que tenda a valorizar a longo prazo. Só queria fazer esse disclaimer para as pessoas sempre entenderem que, às vezes, né, é desvalorização da moeda e precisa balancear com outras coisas. Por que as pessoas têm medo? Cara, é muito louco, assim, né? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né, na verdade. E aí tem uma frase do Peter Lynch, que é um grande investidor também, né? Que diz assim, as pessoas demoram muito mais tempo escolhendo a geladeira do que escolhendo seu próprio investimento. Né? Verdade. Existe um comportamento meio que maluco, assim, envolvendo investimentos. Que talvez porque é um tema difícil, talvez que as pessoas acham que elas são ruins em matemática. Sei lá, né? Mas as pessoas adoram o jogo do tigrinho, né? Principalmente os brasileiros. Sim. Né? Então... E aí uma segunda frase também que eu acho muito boa, que é de um Nobel da Economia, né? Diz assim, se você quer... Não, diz investimento devia ser igual ver a tinta secar ou a grama crescer. Se você quer emoção, vá pra Vegas, né? Eu acho... cassino, né? Vai pro cassino, vai fazer outra coisa. Tipo, não é pra ser sobre emoção. E eu acho que as pessoas acabam vendo, assim, o mercado econômico como, tipo, super emoção. Tenho que fazer 100x. É uma meme coin que vai salvar a minha vida, né? Enquanto que a perspectiva, na verdade, é, cara... Você tem acesso a um dinheiro que vai fazer o seu trabalho duro, difícil, ao longo prazo, ter uma boa performance, né? Na minha perspectiva, é sobre ter uma moeda que valorize o seu trabalho. Não é sobre achar a coisa que vai mudar a sua vida do dia pra noite, né? Então, acho que esse é um aspecto. E aí, as pessoas, elas não querem entender, mas elas querem o que é muito rápido, muito fácil. E aí, elas acabam meio que ficando com medo. E no meio desse medo, se tornam irracionais e vão fazer só as coisas que não fazem o menor sentido. E que não fazem... Assim, eu recebo mensagens que são muito malucas. Essa semana eu recebi uma de uma pessoa que me falou assim, investi 10 mil, tô com 5, não sabia o que fazer, coloquei nessas 2 altcoins incríveis, o que você acha? Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar delas na minha vida. Tipo, eu não sou maximalista, olho pra outras moedas, tipo, entendo, teoricamente, né, do mercado. Nunca ouvi falar na minha vida.
Daí ele falou assim, você pode, por favor, estudar pra mim e dizer o que você acha? Não é possível. Sim, mas isso é muito comum, assim, sabe? As pessoas do tipo, tenho pouco dinheiro, não vou pôr nada no top 200. Só quero pra baixo, porque é o que a galera acha que vai ter maior valorização. Então existe esse tipo de comportamento, assim, que é do absurdo, mas que é a regra. As pessoas fazem coisas absurdas. O Michael Saylor falou, né, que as pessoas passam anos estudando uma certa ocupação, um certo talento para exercer um trabalho, ganhar dinheiro, mas não consegue estudar 100 horas como você vai manter esse dinheiro, né? Ou como você vai manter o seu patrimônio, né? Porque acho que a maioria sabe que se você pegar o dinheiro e guardar, aquilo vai perder valor. Mas a gente pode falar, mas tem os investimentos, aí você pode aplicar no CDI, aliás, no CDB, ou comprar um fundo de ação, ou comprar ações, ou Tesouro Direto, para compensar isso. Então, ao mesmo tempo que o governo tira o valor do meu trabalho, ele me dá instrumentos para eu ter um investimento para compensar essa inflação. Mas as pessoas, elas estão tão acostumadas a ser escravizadas que elas, às vezes, não pensam assim que eu não deveria ser obrigado a estudar a ser um bom investidor. Primeiro porque o dinheiro, como uma propriedade boa, ele já deveria ser um dinheiro que guarda o valor, né, do meu trabalho. Então, eu não tinha que perder o meu tempo para estudar investimento, para valorizar esse tempo que eu estou perdendo para investir, e às vezes até contando com a sorte. Eu poderia estar, como você falou, estudando para ser um médico melhor, um advogado melhor, um antropólogo melhor, qualquer atividade que eu estiver fazendo, né? E aí você vê o tanto que um problema que nasce com o dinheiro monetário acaba que afeta princípios filosóficos, assim, e de quase que dignidade da pessoa, né? Eu acho que existe uma espécie de ódio ao dinheiro também, por muitas pessoas que, enfim, se sentem talvez injustiçados, né? Eu acho que a premissa, gente, o mundo não é justo, né? O mundo não é justo, não tem o que fazer sobre isso, né? E aí as pessoas se sentem muito escravas do sistema capitalista no geral, né? E com ódio do dinheiro. E aí, a partir do ódio do dinheiro, se manifesta com não vou olhar pra isso porque o problema é o dinheiro, né? O problema é a economia, o problema são os bilionários, o problema são os super ricos, né? E aí se manifesta em compras excessivas, né? Nessa manifestação de gastar muito e não se preocupar, né? Então, acho que às vezes eu ouço muitas coisas assim que eu tendo a ouvir como um ódio ao dinheiro por não entender também como as coisas funcionam, né? Que acaba no longo prazo também sendo muito ruim para as pessoas. Eu acho que a gente tem que entender o mundo como é, igual você falou, a natureza humana como é. Todo ser humano é ambicioso, vaidoso, egoísta. Em certa medida, às vezes, quem consegue ser evoluído é a pessoa que consegue subverter esses sentimentos aí, essas... Mas, curiosidade, eu gosto muito da Ranger, que acha que o egoísmo é uma virtude. Eu faço parte desse grupo, mas esse aí é um outro assunto, bem polêmico. Mas particularmente Talvez eu gosto você volte aqui para falar só da sobre isso, hein? perspectiva da Ranger do egoísmo. Ela diz que o egoísmo move o mundo, né? Ela acha que é uma das Dá pra primeiras virtudes. falar um pouquinho, assim, disso, assim? Que a perspectiva da Ranger, ela é muito contra o sacrifício, né? E ela parte que é a mesma premissa do Bitcoin. Você precisa ter incentivos pra fazer as coisas por você. E se fazer pra você também é bom pra outros, essas coisas vão ser alinhadas, né? Então, ela é muito contra essa perspectiva. Eu, particularmente, acho que se você faz pelo outro, só pelo outro, vai chegar um momento em que não vai dar certo mais, né? Mas, claro que a questão é um bom alinhamento né? E ser egoísta, eu acho que é muito difícil, na verdade. A maior parte das pessoas acha que é uma coisa fácil, né? Tipo, é não ligar pra nada. Mas, na verdade, é você se responsabilizar com o que você quer mesmo, né? E falar, cara, eu quero isso pra mim. São essas as coisas que fazem sentido. E se você, enquanto qualquer pessoa que estiver perto de mim, também gostar dessas coisas, a gente vai fazer junto. Porque ambos queremos. E não porque alguém é obrigado, não porque eu sou obrigada, porque eu tenho pena de você. Ou por algum motivo disso, né? Então, é uma discussão difícil, que a maior parte das pessoas estranha. Mas aí indico que vocês leiam Revolta de Atlas. Melhor livro Revolta do de mundo. Atlas. Revolta de Atlas. E a autora? A Ranger.
A Ela é bem russa. famosa essa autora aí. É maravilhoso, mudou minha vida. Se todo mundo... Destruiu metade das minhas relações pessoais depois de ler. Olha só, não sabia que ela Pois é. entrava na cabeça assim, nesse Jesus, ponto. eu fiquei doida. Mas isso é interessante, porque se todo mundo resolver se sacrificar, quem que vai liderar ou tomar a frente? Ou, falando de dinheiro, criar um patrimônio para poder ajudar outras pessoas, né? Todo mundo vai ser a parte fraca da manada, vamos dizer assim, né? Pessoal, tô aqui para falar para vocês da Lavinutri, tá? A Lavinutri é uma empresa parceira nossa aqui e é uma empresa de suplementação. Então eles têm whey, tem creatina, colágeno, ácido hialurônico, então são vários encapsulados, outros em pó também, mas com diversos benefícios e principalmente promovendo aí a vitalidade, seu bem-estar, saúde e com uma forma de um poder a mais para você alcançar os resultados que você quer, seja na academia, ou seja, para você se sentir melhor também com o seu físico, com a sua saúde, disposição e tudo mais. É uma empresa parceira nossa, eu conheço os fundadores, é uma galera que acredita no que a gente está fazendo aqui, no nosso propósito, acredita no Bitcoin e desde o início eles deram toda a força aqui para o nosso canal, para o nosso podcast, tá? Em breve eles já vão aceitar Bitcoin como pagamento, então assim, mais um motivo para a gente entrar lá no site e dar uma força e conhecer os produtos e passar a consumir esses produtos, tá? O site vai aparecer aqui embaixo, tá? O site da Lavinutri. E esse aí, gosto muito, uso dos produtos, cara, e tenho me sentido muito bem com eles, tá? Olha, e para você que está acompanhando o podcast, já vai entrar lá no site, a Lavinutri já disponibilizou um cupom, que é TB Podcast. Você vai usar esse cupom para comprar qualquer produto lá com 10% de desconto, beleza? Cupom TB Podcast Lavinutri. Pessoal, estou aqui agora para falar da Vista Bitcoin, que é a Vista BTC, é a empresa parceira nossa que ajuda o nosso canal, ajuda o podcast, tá desde o início com a gente. E a Vista Bitcoin tem vários modelos de roupa, de camisetas, sempre com a temática do Bitcoin. Você que quer usar alguma coisa com essa temática, eles assim mandam muito bem no design das camisetas, em tudo assim, é muito bem, tudo muito bem feito. Eu tenho as camisetas, eles têm até aquela camiseta do estilo Michael Saylor, e é Vista Bitcoin, é vistabtc.com.br. Tem o Instagram e tem o site. Entra lá e vê, assim, são inúmeros modelos. Tem também o cupom do Vista Bitcoin. Pra você comprar tudo que tem lá com 12% de desconto, é TB Podcast. Pode entrar no site ou no Instagram e coloca aonde for para colocar o cupom, coloca TB Podcast ou manda mensagem para eles, fala que você viu, conheceu a loja através do nosso podcast, que eles vão te dar esse desconto de 12%. Eles mandam para todo o Brasil e você vai ficar muito satisfeito com as camisetas, tem moletom, muita qualidade, eles são Bitcoin raiz mesmo, acreditam Bitcoin, acreditam na gente. E é isso aí, Vista Bitcoin. Eu acho que tem muita gente assistindo a gente que entendeu o problema que a gente vive hoje no mundo todo, sobre o defeito do dinheiro, o quanto esse dinheiro que a gente ganha hoje está fadado ao fracasso. E com certeza, como você falou, eles entenderam o valor do Bitcoin, como ele é uma resposta e uma solução a isso tudo. E aí, de forma prática, para ajudar as pessoas que querem sair desse sistema, porque de certa forma você sair do sistema quando você compra o Bitcoin, o que você recomenda assim? A pessoa fala, Rafaela, beleza, eu entendi, você me convenceu. Como que eu compro o Bitcoin agora? Como que eu guardo isso comigo? Legal. Qual é o primeiro passo, pelo menos? Vamos dizer assim? Eu acho que a melhor coisa é você... Bom, primeiro tem que entender, né? E passar por esse processo realmente, né? De entender por que Bitcoin faz sentido, propriedades do Bitcoin, e entender os fundamentos do Bitcoin em relação à contraposição com o dinheiro fiduciário. Eu acho que é muito bom para que quando o Bitcoin caia, você queira comprar, né? Porque senão, a hora que cai, você quer vender, né? Mas se você entende as propriedades, né? E você entende, cara, isso aqui é bom, porque vai ter pouco, tem muita gente que quer, no longo prazo tende a ser uma coisa boa, né? Se você entende essas propriedades, eu acho que você vai conseguir se comportar da maneira correta dentro do mercado. Porque senão você vai se comportar como uma manada, compra na euforia, na alta, vai se lascar, vai achar que é culpa do Bitcoin, pior ativo do mundo, caiu 80%, meu Deus, que lixo. Né? Então, acho que os fundamentos... E os fundamentos é isso, assim, entender um pouquinho de macroeconomia, entender um pouquinho de história do dinheiro. Parece chato, mas não é, né? Acho que depois fica divertido, assim. Então, tem esse lado, né, que é entender os fundamentos para se comportar da maneira correta. E o segundo lado daí é a prática, né? Comprar. Gente, comprar hoje é a coisa mais fácil do mundo, né? Realmente tem diversos players aí, não vou citar nenhum especificamente, né? Mas comprem de algum razoável, que tem um nome razoável aí, só não vão comprar umas coisas que nunca ninguém ouviu falar do mundo, que às vezes as pessoas aparecem, o que você acha desse exchange? Nunca ouvi falar.
Tô no mercado há 8 anos. Aí você fala, caraca, como é que vocês chegaram nisso, né? Então, procurem Você aí. fala sobre isso no seu Instagram? Falo sobre também. corretoras, lugares pra comprar? Então Sim. a pessoa pode te acompanhar lá Pode. e É. sentir mais segura, né? Tá, assim, especificamente hoje, né? Eu uso bastante a BitGet, por exemplo, porque ela tem um dos maiores fundos pra caso alguma coisa acontecer, eles bancarem, né? Porque a premissa é, pode acontecer. É impossível você garantir que não vai acontecer nada com uma exchange, né? Hoje eles são das maiores exchanges do mundo, mas também tem esse fundo que eu gosto muito, né? Tem a prova de transparência muito boa. Mas tem várias aí, enfim, tem as brasileiras também, né? Cada pessoa vai se identificar. Mas eu acho que o mais importante é fazer o processo, né? Então, comprou de uma exchange, compra ali, R$100, gente. R$100 é um final de semana. Uma saída no bar, hoje, né? Então, ao invés de uma saída no bar, vamos falar assim, hoje eu vou me divertir aqui. Compra R$100, abre uma carteira, não começa se preocupando com hard wallet, eu acho, assim. Abre lá, electron.org. É a minha indicação, assim, né? Vai abrir, vai ter as palavrinhas, você vai descobrir o que é as palavrinhas, que é a coisa mais importante. Vai fazer o backup das suas palavrinhas, vai transferir da exchange pra sua wallet, vai desinstalar. Essa é uma parte importante que poucas pessoas fazem. Desinstala, testa o backup, tenta enviar de novo para outro lugar, faz o processinho, se permite errar um pouco. Quando você passar por isso, Um pouco e com pouco, né? Exatamente, com pouco. Assim, aquele dinheiro é o dinheiro do bar, tu vai perder, tu ia ficar de ressaca no dia seguinte. Mesma coisa, só vai ser um pouco melhor, né? Tu já ia perder aqueles R$100 bebendo mesmo. Então, né, faz esse processo assim, e aí depois que tu termina a trajetória, né, que é abrir uma carteira, guardar as palavras, enviar pra carteira, desinstalar a carteira, testar o seu backup, fazer as transações, tu já vai ter dado um passo tão grande, vai descobrir que é tão fácil, na verdade. Tipo, é tão trivial. Assim, é muito mais difícil entender Bitcoin do que mexer no Bitcoin no final do dia, né? Sim. Então, assim, vai pra mão na prática, vai lá testar, né? Entenda como uma brincadeira mesmo ali, pra não ficar pesado, não Entende ficar... o Nossa. comportamento do Deus. preço. Porque é bem volátil, às vezes sobe muito, às vezes cai muito, né? Você vai acostumando. E até uma pergunta que a gente recebeu aqui, você recomenda alguma frequência de compra ou compra uma vez a cada, sei lá, 6 meses? É importante que as pessoas também descubram sobre o ciclo do Bitcoin, né? Porque DCA, que é que a gente chama, né? Que essas compras fracionadas, né? Elas são boas, mas não em todos os momentos do mercado. A não ser que seja seu horizonte de investimento, seja tipo 8 anos, 10 anos. Aí beleza, né? Aí vamos de DCA. Mas é importante também saber os ciclos, tá? Feito esse disclaimer dos ciclos do Bitcoin, que também são ciclos macroeconômicos, gente. Bitcoin e o ouro se comportam muito parecido, por exemplo, né? Nesse sentido. Mas aí tem isso que a gente chama de DCA, né? Que é assim, a premissa você não é mais esperto do que a soma do mercado inteiro, tá, gente? Muitas pessoas entram querendo fazer trade, querendo assim, eu vou acertar o topo e vou acertar o fundo. Você não vai acertar. Não vai acertar. Não vai acertar. Aceita isso, né? E partindo do pressuposto de que você não vai acertar, porque você não é a pessoa mais inteligente do mundo, tem que aceitar. O que é bom? Faz compras fracionadas, né? Que aí é essa definição do DCA. E aí o DCA, na verdade, é como você quer. Eu gosto de DCA semanal, por exemplo, né? Que assim, define lá um dia da semana. Tem alguns aplicativos que permitem que você faça isso automático, né? Tem os que permitem que você compre de 1 em 1 minuto. Por exemplo, R$1 em 1 minuto. Caramba, automaticamente. Tem vários, eu não assim. sabia disso. Sim, o Nubank tem um DCA até que é curiosozinho, assim, que é você define que você quer comprar o valor de um lanche em Bitcoin toda semana e acho que de uma pizza em Ether todo mês, sei lá. Né? Então tem essas plataformas que automatizam esse processo, né? Mas é isso, assim, é a partir da perspectiva de que consideramos que esse é um dinheiro melhor do que o dinheiro fiduciário que a gente precisa ter cada vez mais e não menos. A gente não tem certeza se o Bitcoin vai subir ou vai cair, então vamos indo comprando aí aos poucos e acumulando para pensar nessa perspectiva de um futuro realmente melhor, né, no longo prazo. No curto prazo a gente não sabe, ele pode subir ou cair, ou subir 50%, cair 50%. Mas pelas propriedades que ele tem, a gente sabe que no futuro, sei lá, 5, 6, 7 anos, ele com certeza vai valer cada vez mais, né? A gente teve, na última semana, um ex-presidente e candidato a presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, falando de Bitcoin abertamente numa conferência de Bitcoin. E ele, inclusive, falou para ninguém vender o Bitcoin. Você imaginava... É engraçado, eu quero saber, quando que você imaginava? Você esperava isso? Você esperava que ia demorar mais? Cara, é muito louco, assim, mas eu sempre fui muito otimista com o Bitcoin, né? Extremamente, por isso eu dedico minha vida. Mas a realidade do Bitcoin sempre me surpreende.
Eu lembro que quando eu descobri que o botão minerava, eu fiquei assim, caraca, os monges minera. Tipo, nem dos meus... Eu sonho muito, né? Eu tenho muitos sonhos. E eu lembro de todos os meus sonhos. E muitos envolvem Bitcoin, né? Mas eu fico assim, cara, nem dos meus sonhos mais malucos eu imaginaria os monges nas montanhas minerando Bitcoin, né? E aí acontece esse processo, assim, de tipo... Aí eu já não me surpreendo. No sentido de, tipo, eu fico, caraca, interessante. Mas eu já não duvido de mais nada. Não duvido de mais nada. Depois do que aconteceu com os ETFs. Tipo, o ETF de Bitcoin foi o melhor ETF da história dos ETFs. Não é o Bitcoin que precisa de ETF, o ETF precisa de Bitcoin. Né? Então é a mesma coisa, assim, dos presidentes. Não é a gente que precisa dos presidentes. Eu tô me lascando o que o presidente vai fazer. Mas é os presidentes que precisam do Bitcoin no final do dia, né? Então, é muito surpreendente, mas eu já não duvido de mais nada. Nada. Parece que, assim, as coisas estão acontecendo num ritmo mais acelerado. Muito rápido. Os eventos Muito que a gente rápido. esperava que acontecesse daqui há alguns anos estão acontecendo já agora. Não, porque essa semana foi isso. Teve o Trump fazendo, teve a senadora dos Estados Unidos querendo aprovar um projeto de lei para os Estados Unidos comprar 5% do supply do Bitcoin. Teve um deputado de Hong Kong também querendo aprovar um projeto de lei para as reservas de valor do Bitcoin. Tipo, tudo isso em 3 dias. Hoje é quinta-feira. Já aconteceu isso. São promessas que... Promessas até no sentido mais amplo, sim. Não só que são promessas de políticos, mas cenários e perspectivas, promessas para o futuro, que se acontecer, tem tudo para levar o Bitcoin para $1 milhão. Você acha isso? Não, definitivamente. Definitivamente. Eu acho que cada vez mais, assim, tem essa adoção desses grandes players, né? E aí é uma corrida contra o tempo, né? E tem que comprar antes deles. Porque não tem para todo mundo. Não tem nem pra todos os milionários no mundo. Tem 0,2 Bitcoin por milionário do mundo. Se todos os milionários quiserem, 0,2. ele vai ter que torcer para algum outro milionário vender Uhum. num preço razoável. Sim, exatamente. Porque se todos os milionários falarem, bom, o meu eu não vendo por menos de $1 milhão. Uhum. É isso. Então ele vai ter que torcer, contar com a sorte, na verdade, e esperar, né? Por isso que a sensação de poder é muito grande quando você guarda um Bitcoin, dá um poder, uma segurança. E é curioso, não te dá a sensação assim, quando você tá andando na rua? Olha, tanto que isso é engraçado. Você já sentiu isso, assim, você tá na rua, você fala assim, poxa, eu acho que essas pessoas não entendem o Bitcoin ainda, cara. Eu entendo o Bitcoin, será que esse pessoal não entende? O que tá passando na cabeça deles, assim? Você já sentiu uma pessoa como se fosse um alienígena, assim? É muito curioso. Eu tenho alguns pensamentos, assim. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto muito de andar muito arrumada, né? Não é algo que eu me importe, assim. Eu nunca me importei com marca, de roupa, de nada. E constantemente, assim, eu tô lá na minha cidade, no interior do interior. A pessoa mais xixelenta, assim, de moletom, de chinelo e meia, sabe, assim, andando num lugar. E aí alguém te olha, assim, meio tipo... Caraca, né? Umas pessoas meio chiques, assim, tu olha e fala assim, caraca, eu tenho muito mais Bitcoin que você. Tipo, nem importa se você tá me olhando desse jeito, sabe? Eu tenho um pouco dessa perspectiva, assim, de às vezes estar em alguns lugares em que as pessoas estão ostentando, né? Muitas coisas físicas, assim. E você para e pensa, tipo, caraca, sabe? Isso é ostentação, isso não é riqueza, isso não é patrimônio, né? Então eu passo um pouco só por esse processo, assim, dos dias em que eu tô mais... Sabe assim, você tá tipo, cara, um dia que você trabalha em casa, né? Não precisa muito. Daí sai de moletom, assim, na padaria. A pessoa mais estranha, alguém te olha e fala, tá bom, pode olhar. É porque, assim, parece que o Bitcoin é uma verdade que a gente encontrou num baú, assim, e a gente foi premiado por entender isso. Porque muitas pessoas escutam ou leem em lugares que tem um conteúdo bom e tudo, mas elas não entendem. Parece que falta alguma luz ali. E quando você percebe que tem uma coisa meio de ser escolhido para entender, você começa a ver um mundo diferente. Você fala assim, você vê uma casa, fala, poxa, essa casa custa tantos R$1.000, mas eu sei que em Bitcoin, essa casa o preço vai cair. Em Bitcoin, o preço ela vai... Isso é muito bom. Cara, isso é muito bom. As contas do futuro de grandes propriedades, assim, eu faço sempre. Eu falo, no ciclo 2030... esse ativo provavelmente vai estar valendo isso. Então, tipo, vai ser muito mais fácil de comprar ele. E com coisas grandes mesmo, né? Sim. Realmente. E aí, é o Bitcoin funcionando, por exemplo, como unidade de conta, né? Que é o momento que a gente começa a fazer as contas em Bitcoin. Eu gosto muito daquele meme, não sei se você já viu,
é um meme, um desenho de uma pessoa lá parece uma fazendinha na Suíça, né? Aí ele fala, eu em 2030 com 0,1 Bitcoin comprando minha terra aqui na Suíça, uma fazenda na Suíça, né? E é totalmente possível, é um negócio que é uma verdade inexorável, né? A gente fala muito disso, de ser escolhido, mas a verdade é que todo Bitcoiner quer passar essa mensagem. A gente quer que as pessoas entendam, às vezes a gente fica até meio taxado de chato, de falador, mas é uma verdade que traz bem e a gente quer bem para nossa família, para os nossos amigos. A gente quer fazer podcast para falar disso. Então, eu queria assim que você... a gente está indo para o término aqui da nossa conversa, mas passasse uma mensagem de alguém que entende, que entendeu, que acredita e que vê que muita gente está ralando para ter os investimentos do sistema tradicional aí, que estão rendendo alguma coisa, mas não estão compensando a perda de valor do dinheiro, né? Que é o aumento dessa base monetária. Qual é a mensagem que você traz, assim, para eles? Onde que eles podem tirar as dúvidas da melhor forma? E fala um pouco do seu canal, do seu Instagram, para as pessoas terminar essa conversa e te procurar lá no Instagram. Boa. Eu acho que a mensagem é a seguinte: o mundo não é justo, a vida é difícil para todo mundo. Não adianta se lamentar em relação a isso. O que a gente tem que buscar é formas de conseguir ter um futuro realmente melhor, né? E aí eu acho que a perspectiva é essa, assim, entender que com o sistema fiduciário tradicional não vai ser, tá? Essa alternativa. O Bitcoin tem essas propriedades, entenda as propriedades, mas também se você achar que existe alguma outra coisa que talvez faça sentido, tudo bem. Mas o aspecto é não fica parado esperando alguém te salvar, porque não vai ter ninguém para te salvar. Então, eu acho que, na minha perspectiva, o Bitcoin, enquanto essa coisa com propriedades que torna ele um bem monetário, o melhor bem monetário que a gente tem no mundo hoje, né? E o objetivo é realmente a valorização do nosso próprio trabalho, porque é difícil mesmo. Né? Então, eu acho que não tenham medo de sair da zona de conforto, assim. Essa é uma coisa que eu sinto com todo mundo que eu conheço em cripto, que se deu bem em cripto. No geral, são pessoas que não tiveram medo de sair da sua zona de conforto, né? E eu ouço muitas pessoas dizendo, odeio meu trabalho, odeio não sei o quê, não sei o que fazer, odeio minha relação, odeio não sei o quê. Sai dessa porcaria então, meu filho. Uhum. Sempre tem oportunidades, sempre vão ter oportunidades, né? A gente tem que escolher e tem que ter um pouco dessa ousadia de tentar um outro caminho, se o caminho atual não tá dando certo, né? Então, acho que é um pouquinho de coragem, mas uma coragem... também com parcimônia, né? Não se joga, põe os R$100 pra começar, né? E vai fazendo aos poucos, e aí vai sentindo e vai tendo a sua trajetória ali, né? E em relação às minhas redes, eu tenho 3, né, atualmente, em que eu sou mais ativa. O Instagram, Disruptivas, Twitter, que é Rai Disruptivas, e YouTube, Rafaela Romano. Mesmo tomem cuidado com os fakes, sempre tem muitos. Verdade. Esse é um ponto, assim, que é um karma na minha vida. Mas então tomem cuidado, eu não vou oferecer nada pra vocês, tá, gente? Juro. Então, mas Os aí, fakes, eles vão nos directs das pessoas, né? Muitos. Geralmente que mandam mensagem Oferecendo coisas incríveis. E o falando descobrimento. pra depositar dinheiro pra eles. Então tomem cuidado. Então, não caiam nisso. Ela não pede dinheiro pra vocês. Eu não peço, eu prometo que eu não vou pedir. Eu publico todos os dias, né, no Instagram, um resumo do mercado. Em 60 segundos, as melhores notícias do dia, todos os dias. Então, é uma forma É muito legal o jeito que você faz as fácil de ser notícias, assim. atualizado. Eu não conheço ninguém igual você, assim, que faça notícias igual você, que com a sua animação, às vezes todo dia triste ali, até uma notícia ruim você consegue fazer ficar interessante, divertida, Pois né? o pessoal acha animado mesmo. E o objetivo é esse, assim, eu tô muito animada com o futuro do Bitcoin. Você tá animada com o futuro, com o momento, você tá animada? Sim, Tá claro, bullish? muito, assim. Nunca estive tanto. Às vezes tem uns dias em que a gente tem que estudar mais, assim, o pessoal fala, caraca, tu tá desanimada. Tipo, não, gente, às vezes tem que estudar só um pouquinho mais, né? Mas eu tô super, assim, animada. Acho que é o futuro, pra quem ousar, né, sair, assim, do sistema tradicional e buscar bens monetários melhores, assim, é muito bom. Então, tô bem feliz.
Tô esperando aí 1 milhão por Bitcoin em breve. Opa! A gente parar de acordar cedo e trabalhar. Ah, eu adoro acordar cedo e trabalhar. Agora que eu tenho colágeno pro meu treino, Olha já só. tô... Amanhã eu já vou treinar mais animado também. Rafaela, obrigado por ter vindo aqui. Você percebeu que o meu convite teve um propósito, porque foi uma conversa muito legal. Eu te vi no Instagram e falei, cara, as pessoas têm que conhecer essa menina, ela é muito legal, ela entende e fala de um jeito bem bacana. E eu acho que estou cumprindo o meu propósito aqui. A gente falou bastante do Bitcoin. Eu sei que às vezes é difícil, são às vezes informações e conceitos soltos que as pessoas vão começar com a gente, mas vão entender em outra conversa ou com outra pessoa. Mas a gente deu start às vezes criou uma curiosidade e tal. A gente fez nosso papel. E é isso, estou muito feliz. Obrigado mesmo, espero que a gente se encontre de novo aqui para Foi um ter prazer. mais uma conversa. Ótimo, obrigada, porque agradeço. Você que gostou, que está interessado, que viu que o nosso tema traz uma solução e um potencial de melhora para sua vida, continua com a gente aqui, se inscreve no canal, clica aqui nos botões de curtir, de gostei, se inscreve e acompanha a gente aqui que vai ter mais vídeos aí nas próximas semanas e acompanha a Rafaela também. Beleza? Valeu, gente. What's the second best? There is no second best. Honey badgers truly just don't care. Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon.